Dito isso, vamos começar. Deixa eu falar alguns pontos importantes para todos nós estarmos alinhados. Eu falei das perguntas, só para reforçar, vamos deixar as perguntas para o final, tá? Outro ponto importante, peço que vocês fechem o microfone, tá bom? E um segundo ponto também só para reforçar, fiquem à vontade, anotem os pontos de vocês aí, e no final da apresentação eu vou sempre disponibilizar o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar e-mail para mim, fiquem à vontade, tá legal? De novo, agradeço a presença de cada um de vocês e vamos começar. Antes da gente falar sobre as inovações, vamos fazer um retrospecto rápido juntos aqui sobre o que nós tivemos de inovação no ano passado, na nossa última release, que foi a 27. Então, começando aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós tivemos o lançamento, né, da release 12.1.27 em fevereiro de 2020, e aí nós tivemos uma série de lançamentos de funcionalidades que foram complementares ao que nós já temos hoje no ecossistema Proteus, para não só a manutenção, como o acompanhamento e atualização de todo o ambiente Proteus. Então, a central de atualizações, que é uma ferramenta 100% gratuita e que eu brinco que é praticamente obrigatória para todo cliente que usa o Proteus, para se manter atualizado, saber o que está disponível para atualizar e acompanhar os ambientes, inclusive comparar os ambientes. O gestão de ambientes, para aplicação de pets, monitoramento da esteira de aplicação de pacotes e para ajustar os nossos ambientes em relação às releases. O monitor Electron, mais de 700 inovações. Lançamos a primeira fase da LGPD, as adequações. Lançamos o TAF do futuro. Tivemos a integração nativa com o TOTUS Antecipa, que é a nossa solução de TechFin para antecipação de recebíveis. Lançamos a primeira fase do configurador de tributos e tivemos um aumento exponencial da utilização dos aplicativos, não só devido à obrigatoriedade da jornada digital por causa da pandemia, mas também porque a gente começou a fazer um trabalho sempre muito mais próximo dos clientes para incluir funcionalidades nos aplicativos para aumentar a adoção. Em outubro de 2020, nós lançamos a 27 Plus, que é uma expansão e uma melhoria da 27, e nós preferimos não aumentar a release, pensando nos clientes desde a 25, que é para a gente ter um período maior de release para os clientes poderem se adequar e se atualizar. Tivemos o evento do Pix, que nós saímos na frente como back-office linha Proteus. Fizemos um evento que foi um sucesso, tivemos mais de 2.000 inscritos no evento, né? Lançamos a nossa oferta complementar, o TOTUS Care, o painel contábil. Tivemos um dia dedicado para falar sobre infraestrutura e toda a parte de infra que sustenta o Proteus, com o Proteus Infra Day. Tivemos uma série de melhorias de performance em diversas rotinas. E também tivemos a liberação de aprovações, tanto de pedido de compra, quanto de prestação de viagens no aplicativo Meu Proteus. Lançamos a oferta complementar ao TSS, que é o TOTUS Transmite, e iniciamos o projeto piloto 12.1.33. Eu não sei se vocês sabem, mas o Proteus em si, o back-office do Proteus, ele tem mais de 40 anos de vida. E nós temos hoje, aproximadamente, mais de 11.000 clientes utilizando o Proteus. De todas as releases que o Proteus teve, nós nunca tivemos um projeto piloto. Isso tudo é para mostrar para vocês o quanto nós da TOTUS estamos cada vez mais buscando nos comprometer a, primeiro, se aproximar sempre mais do cliente, entender o dia a dia e a realidade de fato, e segundo, também entregar um produto cada vez com mais qualidade, tá? Então, para a gente entender, só para a gente falar sobre números macros, tá? Nós fizemos um evento que nós nem divulgamos tanto assim, tá? Por causa da correria, mas mesmo assim, tiveram mais de 300 participantes nesse evento, e desses 300, mais de 100 se inscreveram para serem pilotos da 12.1.33. 10 clientes no total foram selecionados, e os quesitos, às vezes o pessoal pergunta, né? É importante vocês saberem. Os quesitos foram os mais variados possíveis de escolha, tá? Mas geralmente a gente priorizou complexidade do negócio, nível de maturidade do cliente e tecnologias utilizadas, tá? Mais de 30 clientes já estão utilizando e já fizeram agora, em dezembro, já estão no seu terceiro fechamento mensal, utilizando a 33. Mas esse número aqui ele já está desatualizado, tá? Nós olhamos no license no meio de novembro, a gente já tinha quase 200 clientes já utilizando a 33, tá bom? E aí, o que acontece? Uma das grandes novidades que nós temos na release 33 é a mudança
da nomenclatura, o nome do binário que a gente chama, né? Que o binário, para quem não é tão técnico, e não vai ser o foco da apresentação aqui, tá? O foco vai ser muito mais negócio e funcional. Binário é um conjunto de artefatos que executam e fazem funcionar o Proteus, simplificando bastante. Então nós mudamos o nome de Lobo-Guará para Arpia, sempre respeitando, como a gente sempre estipulou desde o início, quando nós colocamos o nome Lobo-Guará, na release 25 e 27 para o binário, a nossa riquíssima fauna brasileira. Então nós escolhemos o binário Arpia, foi uma votação interna da TOTUS, e nós escolhemos o binário Arpia por quê? Esse binário ele é muito mais robusto e completo, não só de funcionalidades e da parte técnica, mas também de atendimento a tecnologias e também de cenários e macroescopos dos clientes no geral. E essa robustez, esse tamanho, a gente honrou com a arpia, que eu não sei se vocês sabem, mas ela é a maior ave de rapina do mundo, tá bom? Um ponto importante quando a gente começa a falar sobre o binário é o fato da robustez que eu comentei é também devido ao tanto de funcionalidades, ou seja, que nós agregamos tecnicamente nele. Eu vou explicar com detalhes daqui a pouco, mas o primeiro deles é a gente separa o repositório padrão do repositório das personalizações. Então, hoje eu tenho separado, a partir da atualização da Release 33, eu tenho separado um repositório só para os fontes do padrão e outro só para os fontes de personalização, ganhando assim com inúmeras vantagens que eu vou falar daqui a pouco. Outro ponto importante é que a gente unificou o repositório padrão para todos os idiomas que nós temos. Hoje o Proteus ele é disponível em 3 idiomas. Ele tem português, inglês e espanhol. Sempre que a gente tinha que atualizar ou realizar alguma atualização, eu tinha que ficar atento se eu tivesse mais de um ambiente com mais de um idioma. Para unificar isso e deixar muito mais fácil, hoje o repositório é um só, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco mais para frente também. Não só isso, mas principalmente uma melhoria no consumo de memória e utilização da CPU. Isso é fundamental. Nós tivemos o aprendizado muito grande em relação a clientes que migraram para 25 e para 27, né, no Lobo-Guará, e que tiveram um ganho grande em relação à performance ao adotar um binário 64 bits. Mas a gente não parou por aí. A gente também entendendo com o cenário desses clientes e de outros clientes que tiveram uma melhora não tão significativa assim, porque são nesses que a gente aprende mais também, nós conseguimos criar esse novo binário Arpia para ter uma melhoria maior ainda. Com a adoção desse binário, a gente também tem uma adoção de pacotes de tecnologia mais modernos, como o serviço REST 2.0, que nos permite ter autenticação de REST e web service por segurança, utilizando protocolos mais modernos, gerando mais segurança para os nossos clientes, né? Ainda mais nessa era que nós temos de tanto vazamento de informações. E também várias funcionalidades que nós vamos ter, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Agora que a gente já entendeu as inovações principais sobre o projeto piloto e o binário, porque a gente inovou, vamos começar a falar sobre as inovações de tecnologia. O primeiro ponto e o mais importante é que assim que qualquer cliente faz uma atualização do seu ambiente para release 12.1.33, a gente vai ter um ponto muito importante, que é a divisão do repositório padrão e o repositório com personalizações. Em relação a performance, compilação, validação, nós tivemos um ganho exponencial, a gente já percebeu, não só validando com os pilotos, que nós acompanhamos todos os 10 pilotos, e mais os outros clientes que não foram pilotos, que a gente já tem, que eu falei para vocês, que já são hoje mais de 200, a gente não tivemos problemas em relação a isso, muito pelo contrário, né? Nós tivemos muitos elogios, e essa solução aqui foi fundamental para que a gente tenha cada vez mais que a gente consiga elevar o nível de governança e gestão dos nossos ambientes, tá? Outro ponto fundamental que eu comentei é que a gente consegue agora ter um repositório único. Então, como eu comentei, antigamente, quando você tinha até o Lobo-Guará, ou seja, até a Release 27, quando você tinha que aplicar um pacote, vamos supor, você baixa o pacote de expedição contínua, e aí você tem que aplicar um pacote em um desses ambientes, se você tivesse mais de um ambiente com mais de um idioma, você tinha que sempre baixar no mínimo 2 pacotes, né? Hoje não. A gente tem essa transformação de ser um pacote só. Então agora nós temos o repositório TTTM, que é múltiplos, ou seja, multi-idiomas. Então eu sempre vou ter os 3 idiomas compilados em um ambiente só, o que gera para a gente, na aplicação do Proteus,
um ambiente só para visualizar em qualquer idioma. E a gente tem um ganho disso, inclusive na 33, eu vou mostrar para vocês. Ponto de atenção aqui, tá? Que às vezes a gente confunde. E aí eu vou começar a trazer esses pontos aqui dos eventos que nós já realizamos, das demos e dos bate-papos com os clientes que nós já tivemos em relação a 33. Aqui, às vezes, é muito comum a gente confundir o seguinte. Então se eu tenho agora um repositório que é multidioma, eu não tenho que aplicar os pacotes específicos, né? Regionalizados. Não, isso continua, é a mesma coisa, tá, pessoal? Por quê? O que a gente deixou centralizado é só a gestão dos idiomas, é só isso, tá? Que praticamente melhora muito a gestão dos pacotes. Mas as funcionalidades ainda são separadas, são regionalizadas. Ou seja, eu ainda tenho um dicionário para a Argentina diferente do Brasil, diferente do México e por aí vai. Então, só para deixar bem claro para todos vocês, tá bom? Outro ponto importante, não vou entrar muito em detalhe, que como eu falei, né, o foco aqui não é ser tão técnico, mas tudo aqui, como tem a documentação, eu vou citar para vocês, é o fato da gente ter mais funcionalidades do TLPP. O TLPP é um recurso de linguagens e programação que a gente pode utilizar junto com a DVPL, que é a linguagem de programação do Proteus, para que a gente consiga ter mais recursos e inovações. Ao adotar o binário ARPIA, a gente consegue utilizar muito mais recursos por estar mais avançados na tecnologia e também ter não só a opção de mais variáveis, como também mais qualidade no nosso código e programação. Para nós, um ponto importante para os usuários é a gestão de um ponto de atenção quando a gente migra a arquitetura completa para 64 bits. Então, um ponto que a gente coloca aqui é, a partir do binário ARPIA, o DB Access ele vai ser só expedido em 64. Para nós, usuários, ou para nós da gestão, o que isso muda basicamente? Tá? Toda a gestão e estrutura da arquitetura do Proteus, ela vai ser focada em 64 bits, para poder utilizar de uma maneira muito mais completa e principalmente otimizada todo o hardware que você tiver no seu parque. Não importa se ele for Windows, se ele for Linux, não importa, tá? E de novo, como eu falei para vocês, nos clientes piloto, nós pegamos clientes de tecnologias muito variadas, justamente para validar isso, tá? Uma tecnologia que a gente adotou também, junto com o REST 2.0 e com a plataforma do novo binário, é o que a gente chama de porta multiprotocolo. Essa porta multiprotocolo, simplificando, pessoal, é um conjunto de tecnologias que a gente tem embutido dentro do Proteus, da aplicação do Proteus, para que a gente tenha, independente da aplicação que você use, eu uso o Smart Client local, Proteus local. Eu uso o Client Electron, eu uso o Smart Client HTML, eu uso o cliente do Smart RP. Não importa. O comportamento da aplicação, principalmente em relação à segurança e processos, vai ser o mesmo, tá? E aqui a gente tem um outro ponto importantíssimo. A partir do binário ARPIA, a gente habilita o TOTO certificado, que a gente chama de TOTO CA. De novo, para como eu falei no início da apresentação, trazer segurança para os nossos clientes. Então, o que vai acontecer? A primeira vez que eu abrir o Proteus da 33, o binário da 33, naquele computador do usuário, por exemplo, ele vai pedir para eu validar o certificado, que é algo simples. Vai abrir uma mensagem do Windows ou de um aceitar, pronto. Ele já instalou o certificado naquela máquina, o Proteus já enxerga que aquela máquina é segura e que a gente pode executar todas as aplicações ali dentro. Simples e prático para trazer mais segurança para os nossos clientes, tá? Vamos falar agora sobre framework, tá? Opa, alguém tem o microfone aberto? Você fecha aí, por favor? É que tem gente que não está conseguindo entrar. Você consegue ajudar, né? Tá falando aqui, aguardando a autorização do anfitrião. Tá. Tem gente que tá tentando entrar, não consegue, né? Não, você consegue... A gente não tem fila de espera, tá? Eu tô olhando toda hora aqui, já tá zero fila de espera. Legal, bacana. Obrigado pelo retorno, né, pessoal? Obrigado pela interação, tá? Bom, voltando aqui, só para a gente falar um pouquinho de framework, pontos que nós incluímos de inovação e que a gente vai trazer de destaque para vocês aqui. Lembrando, tá, pessoal, a pessoa que comentou aí, se a pessoa não conseguir acompanhar, a gente vai subir essa apresentação no nosso canal Toto Soluções, lá do YouTube, tá? Então depois vocês podem compartilhar, fiquem à vontade, tá legal?
Bom, voltando aqui sobre as inovações, nós temos aqui dentro do módulo configurador o gestão de ambientes, que eu mostrei para vocês que nós lançamos na release 27 no começo do ano passado, que nada mais é do que uma solução dentro do módulo configurador para que a gente consiga criar projetos e incluir patches, estrutura do dicionário, ou seja, todas as minhas alterações da minha janela de atualizações do Proteus, né? Então, por exemplo, precisa aplicar um pacote de expedição contínua, precisa aplicar um pacote de diferencial de dicionário, precisa aplicar um pacote meu específico, de personalizado, precisa alterar meu dicionário. Tudo isso a gente consegue colocar aqui dentro do gestão de projetos, tá, pessoal? Caso vocês não conheçam, a documentação está aqui. Importantíssimo que vocês busquem. Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui de ferramentas aqui de framework é tudo gratuito, pessoal. Está liberado para vocês. Vocês podem, e dependendo do cenário, devem utilizar, tá? Nós incluímos dentro do gestão de projetos a possibilidade de definir acessos hierárquicos por nível de função. Então, vou dar um exemplo. Dependendo do cliente, nós temos muitos clientes assim, ele tem um nível de maturidade para aplicação ou validação dos processos dele da janela, que ele faz assim, patch específica, ou seja, aplicação de patches de fonte específica ou do padrão, eu vou deixar com os meus analistas. Então, os analistas conseguem visualizar. Dicionário e estrutura, eu vou deixar para o meu analista nível 2 ou para o especialista, ou para o coordenador do projeto. Ou seja, um não consegue ver o outro e cada um tem um nível hierárquico, justamente para aprovar isso e também priorizar a gestão dos acessos, ou seja, quem vai ter o acesso mais importante para poder definir o que vai ser aplicado e validar tudo isso junto com o cliente, tá bom? Lembra que eu comentei com vocês que a gente unificou a gestão dos idiomas num repositório? O que a gente ganha com isso na aplicação? Agora, eu não preciso fechar o client para mudar o idioma. Antes, como que eu fazia? Eu tinha que fechar o client, e aí, dependendo do cliente, eu tinha que abrir outro client, inclusive, né? Eu tinha que abrir outro Proteus para poder visualizar ele em inglês, ou era separado, né? Hoje, em uma interface só, que é a interface de login, você já troca o idioma, exatamente como a gente está vendo aqui. Eu faço só logoff, vou lá embaixo e troco o idioma. Ele já troca o idioma na hora, né? E aí eu já consigo fazer login no Proteus. Simples e rápido assim, tá? Assim que a gente adota o REST 2.0, a gente tem uma série de, não só seguranças, mas como eu já falei, protocolos que a gente consegue implementar, tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque como eu falei, o intuito não é ser muito técnico, tá? Mas tudo isso tem documentação, tá nos QR Codes também, caso vocês se interessem, e é necessário caso vocês precisem, que basicamente é, o mais importante, incluímos fortes políticas de segurança e validação e autenticação no serviço, incluímos também com isso a porta multiprotocolo, que ela permite que nós adotemos as seguranças, tá? E também que a gente consiga gerar não só informações de maneira fechada para proteger os nossos clientes, como também a gente utilizar, vou dar um exemplo, que vou acabar sendo técnico, mas faz parte. A gente poder usar nomes longos e anotações e variáveis e funções com nomes maiores dentro dos nossos fontes. Era algo que, por exemplo, no ADVPL a gente tinha alguma restrição e na versão do TLPP antigo a gente tinha alguma restrição. Hoje nós não temos mais, tá? Essa ferramenta aqui, a próxima, eu brinco que é a fundamental e que todo cliente tem que ter. Não importa a release que você esteja. E, de novo, tudo de graça. Central de atualizações. O que é a central de atualizações? É uma ferramenta que eu abro de dentro do Proteus e eu consigo validar, inclusive na hora que eu consultar, que eu quiser, como está todos os artefatos, as datas dos meus artefatos e fontes de todos os meus ambientes versus o que já está liberado para fazer download. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente que está na 27, eu estou preparando ele para 33, né? Ou estou na 25, vou preparar para 33. Eu quero saber o que tem para eu atualizar. Entro na central de atualizações e faço a busca. Aí eu sei data de binário, app server, lib, e aí falando de fonte, as datas dos repositórios e os fontes dos repositórios, todos detalhados. Mas o que foi que saiu de correção? Em qual pacote saiu? Deixa eu ler a documentação. Você consulta também de dentro da central de atualizações. Bacana, realmente eu tenho que aplicar esse pacote, ou eu tenho que baixar esse artefato. Eu também baixo de dentro da central de atualizações. Mas aí, o que acontece, Pedro? Eu tenho uns 3, 4 ambientes aqui. Um para produção, outro para desenvolvimento, outro homologação.
eu quero comparar dois ambientes, porque quem nunca? Isso acontece, né? Eu já fui cliente da TOTOS, pequeno e grande, já sei que isso acontece muito, né? Então, eu tenho uma funcionalidade específica que roda no meu ambiente de desenvolvimento, mas no meu ambiente de homologação, ela dá algumas divergências de comportamento. E é uma função do padrão, por exemplo. Então, o que pode estar acontecendo fora a parametrização do ambiente? Então, a gente compara os ambientes, tem a funcionalidade de comparar ambientes dentro da central de atualizações, pessoal. Olha que bacana isso. Eu brinco que essa central de atualizações é uma ferramenta indispensável para qualquer cliente Proteus, tá? A gente não poderia deixar de falar também da LGPD, né, pessoal? Visto que a gente viu várias empresas aí tendo vazamento de informações, a gente sabe que isso é uma coisa muito séria. Na TOTOS, nós temos a primeira fase liberada e a segunda a gente já está em liberação agora, junto com depois que a gente liberou a 33. Mas já com a primeira fase que nós liberamos desde a 27 no ano passado, os clientes já conseguem estar com o seu negócio LGPD compliance. A gente sabe que 95% das validações vem da parte do cliente, porque quem tem que identificar os dados, quem tem acesso, quais são sensíveis, o que ofuscar e o que permite anonimizar e o que vai ter segurança ou criptografia é o cliente. O que nós oferecemos para vocês são os recursos dentro do Proteus e grande parte deles já pré-configurados para ajudar vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo importante que nem sei se todos sabem. Desde a release 25 para 27, onde nós começamos a entregar a primeira fase da LGPD, vocês conseguem entrar dentro do configurador e acessar a gestão dos dados que são sensíveis, e você pode selecionar se você quer ofuscar ou não. Nós já criamos, cada PO fez isso em cada módulo, ou seja, cada dono de módulo do back-office, ou seja, o gestor do módulo de compras, de faturamento, de financeiro, cada um deles criou uma listagem dos campos, né, que são os mais utilizados em cada módulo, e que eles acreditam que são sensíveis para alguns clientes. Ou seja, já está pré-pronto, inclusive, isso, para que vocês consigam ter um trabalho mais prático. Mas, óbvio, mesmo assim, depende da validação e do levantamento de cada negócio. Mas, como eu falei, já está aqui pronto para que vocês se adequem, tá? Um outro recurso muito importante que o pessoal pediu muito e a gente colocou, principalmente quem atualiza ambiente no Proteus, é o que a gente chama de PDBet. O PDBet, simplificando, o que é? É uma interface onde a gente consegue incluir vários pacotes de atualização do ambiente do Proteus e ele vai ser rodado em sequência e de maneira automática. O que isso significa? Quando a gente precisava rodar um atualizador do Proteus, o que acontecia? Muitas vezes... Oi? Acho que alguém falou que está sem som aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Isso, ok. Bacana. Bacana. Acho que deve ter dado uma falhada para ele ali, mas acho que já voltou, né? Obrigado por quem avisou aí, tá bom? Bom, voltando aqui para a apresentação, o que acontece? Quando a gente vai atualizar um ambiente, né, do Proteus e precisa rodar um atualizador, o que a gente tem que fazer? Né? Simplificando bastante, sem ser muito técnico, tem que pegar o pacote, aplicar ele no repositório e rodar o atualizador, que é o motor, que é o PDDistri, né? Só que o que acontece? Eu preciso ter o acesso exclusivo e eu precisava ficar basicamente, literalmente, de guarda ali na frente do computador para ver o que ia acontecer, né? Então, e outro ponto importante, se eu tivesse que rodar, por exemplo, eu vou aplicar pacote de 4 módulos, né? Então, dependendo do módulo, eu teria que rodar mais de uma vez o PDDistri. Isso a gente acaba com o PDBet, porque você consegue enfileirar esses pacotes e ele vai rodando os PDDistris, tá? Oi? Desculpa, tem alguém falando aí? Bom, acho que a pessoa que não estava me ouvindo, né? Deve ter... Voltou agora, pessoal? Estão todos me ouvindo, né? Sim. Bacana, bacana. Vamos lá. Bom, então, pessoal, como eu estava comentando, a gente coloca enfileirado, né, os pacotes, manda aplicar, e aí vai ser feita a atualização, pacote a pacote, ordem a ordem, e se deu algum problema, ele vai gravar isso em log, e você consegue agir naquele momento. Ah, deu tudo certo? Passa para o próximo e ele já vai rodando sequencial. Ou seja, você não precisa ficar de guarda, não precisa ficar olhando ali o que está acontecendo. E outro ponto muito importante mesmo, com o PDBet,
a gente consegue ganhar um fluxo muito grande, não só de performance da aplicação das atualizações, o PDDistries no geral, tá? Mas também dos pacotes de compatibilização. Ou seja, no geral, a atualização vai ficar muito mais prática. E aí, dependendo do cliente, ele fala assim, pô, Pedro, isso é muito bacana, cara, mas eu queria muito que eu pudesse programar essa minha janela. Já existe isso, é o Discovery 2.0, e essa ferramenta também é de graça desde a Release 27. A gente cria esteira de aplicação de pacote, coloca junto com gestão de ambiente o projeto que eu já expliquei para vocês, e a gente consegue programar a nossa janela. Então, toda terça-feira, meia-noite, a gente para o Proteus e a janela vai ser executada. Ou seja, pessoal, como eu falei para vocês, fiquem atentos que a gente tem muita ferramenta de graça para que vocês utilizem e a atualização do ambiente de vocês fique muito mais prática, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de ciclo de vida, tá? Esse ciclo de vida, que a gente vai ver cronológico aqui agora, é um ciclo de vida que aconteceu e nós expandimos grande parte das releases, vide não só a questão da pandemia, né? A pandemia, lógico, com certeza foi um fator que foi fundamental, né, na decisão da nossa diretoria e da gestão de prolongar ou não as releases. Mas é importante que a gente saiba que todas essas releases aqui, elas tiveram um tempo de vida útil extremamente longo, tá? Muito maior do que o esperado, do que a gente tinha programado, sempre pensando nos clientes. Mas é muito importante que a gente saiba que a partir da Release 25, que expira agora em dezembro, a gente já vai ter, a partir de janeiro, a não validade dela. Então, como que a gente fica, dependendo do cliente? A gente tem esse semáforo aqui de releases, tá? Onde, como eu falei para vocês, quanto mais claro, mais atrasado a gente está na nossa release, tá bom? A gente tem um progresso de muitos clientes que já estão começando a se preparar para migrar agora, no começo do ano, para 33. Inclusive, é o que nós sempre recomendamos para vocês. Pedro, estou na 25 ou estou na 27. Posso fazer o upgrade direto para 33? Ou estou na 25? Posso fazer o upgrade direto? É o que a gente recomenda, pessoal. Faz o upgrade direto. A gente já tem uma série gigantesca de clientes que já estão fazendo isso. Então já vão fazendo os testes, vão se programando, para quando vocês puderem, obviamente cada cliente sabe, né, quando é o melhor negócio e o momento para si, mas se programarem para fazer o upgrade e para poderem adotar as inovações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Pontos importantes para fazer o upgrade de release. A gente tem um passo a passo que a gente recomenda aqui, que nada mais é do que melhores práticas, tá, pessoal? Tudo isso tem documentação, mas a gente gosta de trazer aqui, tá? Ponto que a gente sempre recomenda, a leitura da documentação e, principalmente, um ponto importante, a análise da infraestrutura. E isso serve para quem? Principalmente para cliente que está on-premise, ou seja, cliente que está com infraestrutura local, ou numa cloud pública, que não usa Cloud TOTUS, tá? Por quê? Você tem que avaliar o que você tem hoje de infraestrutura para o seu parque Proteus, da release que você está hoje, para ir migrar para o binário Arpia. Mudanças houveram, e eu comentei com vocês, e a gente precisa ficar atento com certos pontos, principalmente as configurações de performance, tá bom? Bom, ponto importante, tá? Não precisa, isso a gente brinca que virou lenda até, né? Criar essa lenda, vamos quebrar mito agora. Todo evento que a gente faz sempre tem, às vezes, a curiosidade de é obrigatório migrar o dicionário para o banco na 33? Não, não é obrigatório, tá? Aliás, desde a Release 25 surgiu esse mito e às vezes confunde as pessoas. Até o dia de hoje, a gente nunca obrigou ninguém a migrar o dicionário para o banco, tá? Inclusive na 33. Nós temos vários clientes que fazem o upgrade de release primeiro, migra para 33, faz os seus fechamentos, passa um tempo de pós-implantação, e aí sim migra o dicionário para o banco. Mas se ele não quiser migrar o dicionário para o banco, também não tem problema, tá? Os clientes migram para quê? Para ter ganho de performance e ter uma unificação na validação de todos os pontos de crise que ele pode ter para dar suporte. Porque eu tenho só uma estrutura para fazer suporte, que é o banco de dados em si. Eu não tenho que ficar me preocupando com estrutura de arquivos e pasta exam, tá? Então, nunca foi obrigatório, tá, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui,
A gente tem um canal preferencial para caso você tenha qualquer problema de upgrade. Fiz o upgrade, dei um error log, não achei a documentação, abre aqui um chamado junto com o pessoal e manda um e-mail para o upgrade, que a gente vai dar uma olhada. Pode acontecer, eu ia falar, é muito difícil, mas pode acontecer de ter um problema que é específico da sua base no padrão quando você for fazer o upgrade. Então, contem com a gente para a gente resolver essa questão junto com vocês, tá? Caso você tenha dificuldade, ou você não consiga, ou não queira efetuar o upgrade sozinho, conta com a gente. Nós temos um canal aqui de comunicação, que tem esse número de WhatsApp aqui, e também tem um e-mail, centraloportunidades@totos, que vocês podem falar, me dá uma ajuda aqui, eu fiz um evento lá com o Pedro tal, e eu queria que vocês me fizessem um orçamento para ver quanto fica um upgrade para a Release 33 aqui até o período tal. E aí vocês vão receber um orçamento para validar isso, e poderem fazer o upgrade o mais rápido possíveis, tá? Bom, eu não podia deixar de falar e deixar de fora de o porquê você utilizar a nuvem da TOTUS, você migrar para o nosso ambiente do cloud, é o ambiente mais otimizado para vocês terem a Release 33 atualizada, tá? Ou, aliás, se preocupar em relação à atualização e manutenção dos ambientes. A gente fez um deparo aqui para vocês entenderem de todas as atividades, passo a passo, de uma maneira macro, um checklist mesmo, de tudo que o cliente tem que fazer quando ele vai fazer o upgrade. Aqui, se ele não está no cloud, ele tem que fazer todos esses passos que eu falei para vocês, tá? Então, todos os passos aqui detalhados, desde o início da leitura, validação, replicação, execução, aplicação, tudo aqui o cliente tem que fazer sozinho. Quando ele está no cloud, os passos maiores, ou seja, os passos que têm um trabalho braçal e dá muito mais consumo de tempo, o cloud já deixou pronto. Basicamente, o que a gente tem que validar é o nosso negócio. É rodar o PDDist e validar o nosso negócio, que é o quê? Testar as rotinas do padrão e rotina personalizada. E, inclusive, isso tem o TIR, que é a nossa ferramenta de automação de testes, que também é de graça e que vocês podem utilizar também. Tá? Ou seja, fica muito mais fácil fazer o upgrade quando a gente está no cloud da TOTUS. E aqui eu tenho os números grandes, não vou ler todos, porque não é o foco aqui, mas é só para vocês entenderem que quando a gente tem uma migração, e eu vou dar destaque para essa última informação aqui, tá? Em 2020, todos os clientes que migraram para uma nuvem, e aí a gente está falando do ano que foi um dos anos que teve o maior pico da pandemia, né? Que foi quando a pandemia estava no seu auge. Agora a gente tem as variantes, está um pouco mais leve, mas ainda tem. Mas o ano passado foi forte, vocês sabem disso tanto quanto eu. Houve uma migração exponencial de clientes para o cloud. Por quê? O cliente ele não pode ficar indo no escritório e ficar dando manutenção no computador dele lá. E aí ele quer também acessar o produto de qualquer lugar. Então, visto isso, os clientes que migraram, nós fizemos um estudo, 93 migraram para o cloud da TOTUS, tá? Aqui, a gente tem um quadro comparativo do que você tem de serviço à sua disposição quando você está alocado num cloud da TOTUS. E comparando com a coluna do meio de quando você está em outras nuvens, né? Numa nuvem pública, que você tem que ter essa sua gestão, tá? Aqui, reforçando alguns pontos que eu comentei com vocês, tá? A experiência que a gente tem da gestão junto do T-Cloud. E eu vou mostrar um ponto que nós lançamos faz pouco tempo, isso é novidade, mas que é muito bacana e a gente faz questão de trazer para vocês. O T-Cloud, que é assim que a gente chama, né? O gestor de ambientes do Cloud da TOTUS, o painel de administração do Cloud da TOTUS do seu ambiente, ele tem um aplicativo agora. Então, além de você poder acessar ele pelo seu computador, tablet, celular, de onde você quiser, ele também tem um app específico. Então, o que o app faz? Ele tem várias funcionalidades que você consegue acompanhar, desde consumo de memória, abrir arquivo ini, olhar arquivo console, parar serviço, replicar ambiente, abrir chamado, tudo isso pelo aplicativo. Olha que bacana, tá? Eu já atendi muitos clientes cloud e eu já fui cliente cloud da TOTUS, né? Eu também já vendi cloud da TOTUS. Então, eu acho isso aqui fundamental. O painel T-Cloud em si é algo fundamental, tá, pessoal? É vocês poderem replicar, por exemplo, eu quero fazer uma atualização, vi o evento do Pedro, adorei, quero fazer o upgrade. O que eu faço? Abro o meu painel do T-Cloud e solicito que eles criem um ambiente réplica do meu ambiente de produção já na 33, ou prepare um ambiente da 33 para começar a fazer o teste. Isso você faz com um clique, 2 cliques no máximo, tá, pessoal? Essa é a ideia. Aqui, a gente acaba a nossa parte de binário,
Tech e Frame, junto com o Cloud, tá? Eu vou falar agora sobre as inovações funcionais, tá bom? Só um minutinho, vocês estão vendo minha tela aqui. Eu já vou abrir a próxima apresentação. Lembrando, pessoal, essa apresentação aqui, esse evento que nós estamos fazendo junto com vocês, agradeço novamente a presença de cada um de vocês. A gente vai gravar, está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube TOTO Soluções, tá? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Vocês já devem estar vendo minha tela, né? Ótimo, bacana. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar agora sobre as inovações funcionais, tá, que nós tivemos na Release 33. E aí eu vou falar um ponto para vocês, tá, pessoal? Não só o que nós já temos hoje, ou seja, assim que eu atualizar a 33, eu já vou ter tudo isso que eu vou mostrar para vocês, fora o que nós já estamos pensando para trazer para vocês no primeiro semestre do ano que vem, que eu também trouxe para vocês aqui. Quem acompanha nossos eventos sabe, a gente adora pôr no final uma sessão de o que vem por aí, né, um pouquinho de spoiler, para mostrar para vocês o que nós estamos trabalhando, tá? Pessoal, essa release, e eu posso dizer de boca cheia, certeza, é a release que nós mais tivemos inovações funcionais e técnicas de todas as releases da TOTOS, tá? Primeiro ponto, todo o quarteto quando eu falo é os módulos de compras, estoque, faturamento e financeiro. Os 4 módulos receberam dashboards em POUI, que é a nossa nova linguagem de programação, e nós vamos ver ela várias vezes aqui, porque praticamente todas as inovações foram feitas nessa nova linguagem, sempre voltada para usabilidade, fluidez e modernidade. E aqui não poderia ser diferente. Então, falando do primeiro dashboard, que é o do faturamento, e, de novo, tá? Tudo que eu estou falando aqui é de graça, é só fazer o upgrade e subir a atualização que você já tem um acesso. Nesse dashboard que nós criamos aqui, em POUI, nós temos indicadores pré-prontos, tanto de cards quanto de gráficos, nesse primeiro momento, somente esses pré-prontos. Mais para frente a gente vai abrir para indicadores personalizados, né? Então vocês criarem os indicadores de vocês. Mas nesse primeiro momento a gente já tem uma série de indicadores aqui super úteis para tomada de decisão, como por exemplo, pedidos que estão aptos a faturar, pedidos que têm bloqueio. Sempre é possível detalhar todas as informações, exportar para Excel. Então, por exemplo, eu estou vendo os cards ali em cima e os gráficos, eu clico em detalhes, vejo todas as informações como a gente está vendo aqui agora, clico na informação, vejo o detalhe no último nível de informação. Se eu quiser, exporto tudo isso para Excel, tudo de dentro do dashboard, tá? E todo esse acesso dos dashboards, os 4 dashboards que tem no quarteto, eles estão amparados pelos acessos e validações dos dados da LGPD, tá bom? Outra inovação que nós trouxemos para o módulo de faturamento é o novo portal de gestão de vendas, que ele vem para inovar e complementar o portal do vendedor que já existia antigamente no Proteus, mas ele já não recebia atualização há muito tempo. Então, nós criamos um novo portal de gestão de vendas, tá? 100% online, acessível de qualquer lugar, tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo, né? Então a gente cria de dentro do navegador um atalho no celular e o vendedor consegue acessar de maneira que ele consegue pelo celular tirar os pedidos. Aqui ele consegue validar e visualizar os cadastros dos clientes da sua carteira, validar a análise de crédito, limite de crédito, saldo. Ele consegue incluir pedidos de venda, acompanhar as notificações do status das vendas e as movimentações do cadastro dos clientes dele, tá? E aí, complementando o que eu falei para vocês, a gente consegue acessar tudo isso de maneira online, também pelo celular, tá? A partir de janeiro, a gente vai incluir essas novas funcionalidades na nossa grade de eventos, que fica lá na página eventos.totos, né, que quem faz sou eu do back-office Proteus, e a gente vai colocar o gestão de vendas. Ele é bem bacana, eu já demonstrei para vários clientes, a gente já tem vários clientes utilizando e muitos ainda querendo utilizar. Então, fiquem atentos, tá, pessoal? Também comentando da inovação dos dashboards que eu falei para vocês, a gente também tem a visão do dashboard para o financeiro. Aqui a gente consegue visualizar os dados de visões por natureza financeira,
cruzar as informações do previsto versus o realizado, e não só os gráficos, como também os cards, a gente consegue visualizar as informações e, como eu comentei, também entrar no nível de detalhe de cada lançamento e exportar essas informações para a planilha, caso eu precise, tá? Outra inovação que nós tivemos do módulo financeiro é o novo portal do cliente. O novo portal do cliente, assim como o gestão de vendas, ele vem para inovar o antigo portal de clientes que já existia do Proteus e que não recebia tantas atualizações. E sempre ouvindo muito vocês, a gente criou um portal também 100% online, assim como gestão de vendas. Ou seja, quando eu digo 100% online, pessoal, é para a gente entender o seguinte: eu posso acessar ele de qualquer lugar, basta usar o Google Chrome, né? E a minha base do Proteus está funcionando, simples assim. Tá? Então, em tempo real, o nosso cliente, e essa é a ideia, tá? Esse portal, ele é para o nosso cliente, ou seja, o cliente final de vocês, tá? Para ele acessar e ele consultar o que ele tem, por exemplo, em aberto ou em atraso com vocês. Quais são os saldos que ele tem para consumir ainda, se ele tiver de crédito, né? As notas fiscais que foram emitidas contra ele, se ele quiser fazer a validação e consultar essa nota fiscal. Ah, eu quero ver com detalhe todos os títulos que eu tenho a pagar ainda. Ele consegue consultar. Inclusive, o download de boletos. Opa, mas espera aí, Pedro. Download de boletos? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A gente tem agora o envio de boletos por API, que eu vou mostrar para vocês na 33 também. E aí, quando eu envio esses boletos por API para o banco, que é o que, na verdade? É a integração em segundos entre o Proteus e o banco direto, ele vai constar aqui no portal para o cliente já pegar e fazer o download desse boleto. Olha que bacana. E tudo isso, de novo, pessoal, de graça, tá? É só fazer o upgrade para 33. Um outro ponto que nós fizemos... O meu som tá saindo fora do ar toda hora. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ou é só essa pessoa que comentou aí? Acho que tá normal. Aqui tá perfeitamente. Ótimo. Em nenhum momento tive problema. Às vezes acontece... Obrigado pelo retorno de todo mundo aí. O tempo todo também. Legal. Obrigado pelo retorno de todo mundo. Pessoal, às vezes acontece, tá? Peço desculpas para vocês, precalços de home office, às vezes acontece do som picotar. Então, quem comentou aí, eu agradeço o feedback, mas dá uma olhadinha aí, tá? Obrigado a todo mundo que retornou. Bom, voltando aqui, pessoal, o que nós temos? Bom, nós temos aqui agora a validação, como eu comentei com vocês, de um novo gestor financeiro. Nós temos já, desde a release 25 e da 27, painéis de gestão do financeiro, né? Só que acontece, como eu falei para vocês, e aí eu falei no início, eu vou sempre reforçar isso, porque é importante, porque é o que eu falei para vocês. Eu já fui cliente, então se eu for cliente, eu quero ouvir isso, eu preciso ouvir isso. Imagina vocês que vocês querem ter um painel para consultar a gestão dos seus contas a pagar e a receber. Acho que tem alguém fazendo uns riscos aqui. Pessoal, é que tá todo mundo, a gente está usando a modalidade de reunião do Zoom, então as pessoas têm acesso para fazer alguns recursos aqui. Eu só vou pedir para vocês não rabiscarem, por favor, tá bom? Mas beleza, vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui o acompanhamento dos títulos a pagar e a receber, o acompanhamento numa visão muito mais macro, gerencial, do fluxo de caixa, e não só a inclusão e validação do fluxo de caixa, mas todo o acompanhamento que a gente já tinha no Proteus de uma forma muito mais usual. Por exemplo, eu quero considerar pedido de compra, quero considerar pedido de venda, né? Tudo isso você consegue incluir aqui nos filtros. E aí, se for o caso, você consegue, inclusive, simular movimentações. Ô, pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, ajuda aí, vai. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Você pode fechar, por favor? Oi, pessoal. Acho que agora já está todo mundo mutado, né? Vocês estão me ouvindo agora, né? Bom, voltando, o que acontece? Imagine que vocês podem ter essa gestão aqui do fluxo de caixa e incluir simulações e, inclusive, se você fizer uma validação em uma simulação e encontrar que realmente o seu fluxo de caixa não está saudável, você pode, feito uma devida análise prévia antes, né? Mas você pode antecipar recebíveis com a integração direta com a Techfin, tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer com o nosso novo gestor financeiro. Também totalmente gratuito, só atualizar para 33, tá? Bom, outro ponto importante que nós temos
é o registro dos boletos a receber por API. O que isso quer dizer? A gente tem uma integração aqui de uma maneira muito mais prática e rápida com o banco. E o que isso significa? Lembra o processo antigo que a gente sempre faz do KNAB? Pega os títulos, gera o borderô, põe no borderô, pega o borderô, gera os títulos, gera o KNAB, manda para o banco. Tudo isso a gente acaba, tá? O envio das informações, agora, a gente tem automatizado, no caso dos boletos a receber, né? Como eu comentei com vocês, inclusive, para usar junto com o portal do cliente. A gente tem por API, tá bom? Então, a gente consegue aqui agora enviar e configurar os nossos boletos em segundos. E a gente já usou com vários clientes aqui, é literalmente segundos, tá, pessoal? A gente entra nessa interface nova, pega os títulos a gente ainda coloca eles num borderô, né? Mas eles ficando num borderô dentro do financeiro, e a gente configurando para que aquele banco em específico, ele tenha a comunicação com a API e a configuração feita, a gente, com um clique, faz a comunicação e envia os títulos para o banco. Simples e rápido assim, tá? Nesse primeiro momento, a gente tem... Desculpa, esse envio também é gratuito, a configuração da API e tudo mais? Tudo que eu estou falando aqui é gratuito, tá? Desculpa, eu não sei quem está falando, mas tudo que tem aqui... Ah, tá bom. Tudo que tem aqui é gratuito, tá? Então, como eu comentei com vocês, imagina, o que não for gratuito, o que for oferta complementar, eu vou reforçar com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, outro ponto importante, tá? Que isso é algo que eu gosto muito de ressaltar. A gente sabe que quando a gente vai fazer, né, um fechamento de estoque, para a gente acompanhar o cálculo, não só do custo médio para quem controla, mas também como o fechamento de estoque em si, as etapas, o processo, a validação, os saldos, né, todo o acompanhamento, todo o passo a passo que a gente tem que fazer com o nosso controle do saldo físico, do nosso saldo contábil. Ele é trabalhoso, e dependendo da empresa, ele gera muito retrabalho. Nós criamos, também pensando nos painéis em inovação, um painel de acompanhamento de estoque e fechamento. Com esse painel, a gente consegue visualizar todo o status e o passo a passo do fechamento de estoque, e nesse primeiro painel aqui, a gente consegue acompanhar o saldo que eu tenho valorizado, ou o saldo físico mesmo, se eu quiser, validar os lotes que têm pendências ou que estão em atraso, né, ou estão para vencer, inclusive se tem itens pendentes de endereçamento, e analisar a evolução do fechamento. Esse dashboard é o que vem junto com o conjunto do quarteto que eu falei para vocês. Mas, entrando na iniciativa de aprimorar e melhorar a experiência do que é o fechamento de estoque, como eu comentei com vocês, a gente tem um outro painel, também em POUI, e, de novo, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é de dentro do Proteus, e tudo isso de graça, só atualizar para a Release 33, pessoal. Esse painel, a gente consegue literalmente como um passo a passo, igual a gente está vendo funcionando aqui, tá? A gente vê como um passo a passo exatamente todo o nosso processo de estoque, desde o início, a validação, a pré-definição, a geração do cálculo, o cálculo em si. Se houver algum problema, ele aponta para a gente poder fazer a análise e a revisão desses pontos principais. Então, não é, a gente quando a gente criou, né, nós incluímos esses dois painéis aqui de fechamento e acompanhamento de estoque, que tem esse mais um que eu vou falar daqui a pouco. A gente não está pensando só no cliente gigante que entrega aquele bloco K enorme dos SPEDs, não. É para qualquer cliente, tá? É o cliente que quer fechar o seu cálculo, sua quantidade física, quer saber o seu saldo valorizado de estoque e que também quer fechar o custo médio, por exemplo, se ele quiser, tá? Então, essa é uma inovação que a gente está trazendo com muito orgulho para vocês também, para deixar muito mais prático todos os processos que a gente sabe que os clientes têm. E pensando nisso também, nós incluímos dentro desse painel a possibilidade, e tudo isso configurável via acesso, né, obviamente, de reabertura do estoque pelo painel. Ou seja, a gente sabe, né, que quando a gente faz o fechamento de estoque, e aí se eu fechei o estoque, eu só estou para fechar e se eu preciso revalidar alguma coisa, como que eu faço hoje para reabrir? Talvez nem todos saibam, mas hoje não existe interface, não tem, falando português claro, não tem tela para fazer isso. Você tem que ir lá nos parâmetros do Proteus, do módulo configurador e fazer. Só eu de falar já fiquei cansado. Então, com isso, dentro do painel do fechamento e acompanhamento do estoque, a gente colocou a possibilidade de você selecionar qual é a filial e reabrir o estoque dessas empresas, tá bom? Pergunta?
Ponto... Oi. Eli, pergunta? Hoje, na abertura do estoque, né, a gente tem que, dependendo se controla lote, se controla endereçamento, a gente tem um trabalhão de excluir várias tabelas. Ele vai fazer isso também ou só vai mudar o parâmetro? Desculpa, como que é seu nome? Eli Gama. Eli, deixa eu te pedir um favorzão. Uhum. Eu falei isso no começo só para reforçar, é porque é muito conteúdo para pouco tempo. Podemos deixar as perguntas para o final? Pode ser, por favor? Que aí no final a gente abre, porque assim, como tem muita gente, né? Vamos deixar as perguntas para o final e a gente responde, pode ser? Mas obrigado pela sua pergunta, tá? Bom, voltando aqui, no compras, a gente também recebeu, como ele é um dos módulos do quarteto, eu comentei com vocês, a gente também recebeu um dashboard, também inteiramente gratuito, incluindo visões de pedidos por fornecedor, pedidos que estão em atraso, devolução por um período que a gente consegue definir, tá? E tudo isso de acordo com o drill down de cada informação. Então, eu quero saber os detalhes dessas informações, a gente pode incluir aqui. E aí, outro ponto importante, tá, pessoal? Desses dashboards que o quarteto recebeu. Eu posso definir as informações que eu tenho nos cards e nos gráficos de acordo com os dados pré-prontos que a gente já forneceu. Como eu falei, nesse primeiro momento, nós temos informações que nós disponibilizamos pré-prontas para vocês selecionarem. Então, a gente não consegue ainda incluir indicadores de acordo com a vontade do cliente. Mas a gente já está em estudo e nós já estamos com clientes em piloto já testando isso, tá? Para vocês poderem criarem indicadores de vocês, tá bom? Mas nesse primeiro momento, são indicadores que a gente sugere, que são uma variedade bem grande e que podem ser utilizados juntos, inclusive. Então, por exemplo, não é porque o visão de devoluções por período, que ele é uma visão do compras, que eu não posso ver no módulo de faturamento, na visão do faturamento. Posso ver, por que não? É só configurar isso por acesso e por usuário. E até o período, tudo isso a gente consegue definir, tá bom? Só para vocês entenderem o nível de detalhe que a gente consegue chegar, tá? Continuando com as inovações, pessoal, um ponto importante que a gente incluiu na Release 27 Plus, mas a gente vai trazer aqui, porque a gente aprimorou também, é a integração do TOTUS Assinatura Eletrônica, que é a nossa solução de assinatura eletrônica, que vem tendo uma adesão enorme, ainda mais nessa época de pandemia, né, com a obrigatoriedade da migração da jornada digital para as empresas, a integração do assinatura eletrônica junto do gestão de contratos. Em que momento especificamente? Dentro do contrato, a gente inclui um documento, esse documento vem do banco de conhecimento do Proteus, a gente define qual é o documento, por exemplo, uma proposta comercial, como que vai mostrar aqui, uma ata de reunião, um contrato, né, uma planta, um documento, uma planilha, o que for, né? Ele tem que estar em PDF, a gente importa do banco de conhecimento, coloca vinculado no contrato, e aí a gente define quantas pessoas a gente quiser. Então, por exemplo, o Pedro, ele vai assinar. A Érica vai ser testemunha. A Luciana vai assinar também. Então, feitas essas definições e os cadastros, a gente consegue, confirmando aqui no Proteus, ou seja, confirmando que são esses documentos e essas pessoas, o Proteus automaticamente envia para o e-mail dessas pessoas a notificação de que eles têm que assinar eletronicamente. A pessoa abre o assinatura eletrônica, igual a gente está vendo aqui funcionando, tá? E aí ele consegue assinar de maneira prática e rápida. A gente tem grades, né, mensalmente sobre isso, eu falo sobre isso na grade, mas, de novo, tudo que eu estou falando aqui tem os QR Codes, tá? Vocês vão receber a apresentação depois, podem dar uma olhada, que a gente já tem vários clientes utilizando também. Outro ponto muito importante, né, e que principalmente para nós que usamos o Proteus há tanto tempo, né, principalmente cliente que usa o Proteus há tanto tempo, tem um legado grande dentro do Proteus, é o novo configurador de tributos. O configurador de tributos, pessoal, ele já tinha saído desde a Release 27, mas no início ele estava aceitando somente fundos, tributos que são fundos, né? Então, FCP, FETAB, só. Agora, na 33, ele já está aceitando qualquer tributo, e isso inclui os impostos. Por exemplo, os impostos que a gente está mais acostumado, que a gente chama de impostos grandes, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS, todos esses o configurador de tributos já trata. E aí um ponto que eu acho muito importante, tá, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, eu já fui usuário, já implantei uma infinidade de clientes já, e já vendi Proteus. Mas isso é um ponto que é muito importante para nós.
é a transparência no cálculo e no processo efetuado. Porque acontece muito, a gente sabe. Como que eu configuro para ter substituição tributária para uma venda fora de São Paulo? De cabeça a gente até sabe, ou então olhando na documentação. Você tem que alterar o cadastro tal no cliente, tais campos na TES, tais campos na TES inteligente se você usar. Só que assim, tudo isso está extremamente descentralizado, ou ainda depende muito de informações vinculadas à TES. O que o fiscal fez aqui? E aí eu posso falar com todas as palavras, tá? A área de produto, ela fez um trabalho que ela revolucionou o processo dos livros fiscais. Ela tirou da TES toda a parte de configuração, cálculo e apuração dos encargos e dos tributos do fiscal, e aí inclui os impostos também, tá? Só que aí é aquela tua história. Como a gente conhece muito bem os nossos clientes, a gente entende que existe um legado muito grande, porque não é de um dia para o outro que você migra a utilização de toda uma construção de uma série de T's que você tem, T's inteligente, o F versus o F, não importa a estrutura que você utilize, de um dia para o outro você muda, né? Ainda mais falando de um imposto diário que você tem, por exemplo, ICMS ou ISS, PIS e COFINS. Então, o configurador nessa versão completa na 33, de novo, também de graça, ele permite que você trabalhe com os dois, para você fazer a sua migração faseada. Então, como muitos clientes fizeram quando começaram a usar o configurador, eles pegaram uma operação específica e definiram que essa operação, quando eu efetuar ela, um exemplo, de novo, que eu falei, venda para fora do estado de São Paulo com substituição tributária. Quando eu fizer esse tipo de operação, ele primeiro olha a TES, depois ele olha o configurador. Aí eu vou migrando e vou fazendo as operações funcionando junto. Vai chegar uma hora que eu vou falar, essa operação pode olhar, eu já vou matar a TES. Ou seja, nesse momento, eu continuo usando a TES normal, só que o Proteus não vai olhar mais as funcionalidades da TES de tudo que eu tiver da regra. Ela vai olhar só do configurador. E eu vou explicar uma coisa para você, só para a gente matar o assunto aqui. Qual é a diferença do configurador, fora tudo que eu já falei aqui agora? Imagina que você vai ter uma série de facilitadores, como, por exemplo, todos os clientes que ficam no Rio Grande do Sul, todos os clientes que estão em Fortaleza, todos os clientes que a alíquota é 18%, todos os fornecedores que eu compro serviço, ou seja, as regras eu consigo criar exatamente como nós temos no dia a dia. Porque hoje a gente sabe que até então o Proteus ele funciona e atende muito bem, só que é como eu falei, é tudo muito descentralizado, né? E funciona, mas infelizmente é descentralizado, eu reconheço. O que a gente fez aqui? Nós centralizamos tudo no configurador. Tanto que no configurador você define os perfis de cliente, perfil de fornecedor, perfil tributário, perfil da operação, o cálculo, a regra, inclusive as regras financeiras para geração da parte financeira da apuração dos impostos. E vocês estão vendo aí no GIF? Essa é a regra do cálculo do imposto. Ou seja, literalmente, você abre uma espécie, que eu uso essa analogia proposital, é como se fosse você abrindo uma calculadora e você define exatamente como vai ser o cálculo. Ou seja, 100% de transparência, tá? Não tem mais essa de caixa preta, não sei como funciona, ou então, como eu já ouvi, né? E aí, pessoal, a gente também precisa das provocações para melhorar. Então, alguns clientes falavam no passado, pô, é caixa preta isso aqui, eu não sei como funciona. É só a TOTUS sabe como isso funciona. Isso acabou, tá? Com o configurador a gente acaba com isso. Continuando nas inovações da parte de fiscal, dentro do módulo automação fiscal, a gente também já está adotando há um bom tempo, com o TAF do futuro, as interfaces em POUI. E é algo extremamente desafiador e muito bom para nós, porque a gente adota já numa obrigatoriedade que é muito utilizada, como, por exemplo, o FDRINF. Então, nós temos novos eventos que a gente está contemplando dentro do TAF do futuro, que, na verdade, são as rotinas do TAF em POUI, já integradas, modernas, e aqui a gente teve não só uma interface nova, mas também melhoria nas performances, sempre ouvindo muito vocês, tá? Outro ponto que nós incluímos é as inovações no painel de eventos do E-Social. A gente deixou muito mais prático, e aí um ponto que os clientes pediam bastante, e que às vezes para quem é da área não faz tanto sentido, mas quando você começa a utilizar e obviamente ouve o cliente ou o usuário que está usando agora, faz todo sentido. Então vou dar um exemplo para vocês. O E-Social, a gente sabe que ele é uma obrigatoriedade, que mais de 90% das informações dele vem da onde? Da folha do RH.
A Folha e o RH era um setor que não estava muito acostumado a gerar obrigação. Eles geram, obviamente, mas não é, por exemplo, igual fiscal ou contábil, né? Que gera obrigação praticamente todo dia. Então, o que acontece? Um dos pontos que os usuários comentaram bastante ao começar a utilizar a automação fiscal para transmitir os blocos do e-social era que quando ia transmitir tinha muito problema para identificar se o certificado digital estava expirado ou não. Então aqui a gente já resolveu esse problema. Então quando o certificado digital está para expirar do cliente, que é o que ele utiliza junto com o TSS para transmitir os eventos do e-social, ele avisa, ó, seu certificado está para expirar, ele tem 30 dias só de validade, para não ter problema. Tudo isso, de novo, ouvindo muito o cliente, tá, pessoal? E também ouvindo o cliente, a gente incluiu listagens que podem ser geradas em formato de planilha dos dois principais impostos que são validados no e-social, que é o FGTS e o INSS, tá? Nessa trilha de sempre inovar, a gente tem alguns pontos que não tem interface, mas que são importantes para a gente mostrar para vocês que nós trouxemos na 33. Primeiro, melhoria de performance no processo de contabilização e a remoção do semáforo contábil. Isso para quem contabiliza ou faz a contabilização de uma vez só, sabe que isso ajuda muito. Na gestão do estoque e custos, a gente vai deixar automático o bloqueio de movimentação de estoque para esse controle, dependendo da sua configuração, você conseguir ter ela automático ou não, não precisa você mais ficar, né, controlando isso. E no gestão de contratos, a gente vai ter a possibilidade de definir quando o saldo do contrato vai ser consumido, se é no momento da medição ou no momento que ele for encerrado, que ele acabar. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de usar bastante aqui é o aluguel. Um contrato de aluguel, você provisiona ele para o semestre ou para o ano, que é assim que geralmente a gente fecha, né, colocatário, e dificilmente a gente faz revisão dele, né? Coloca uma revisão ou duas no máximo, ou uma medição no caso, né? Que é para atualizar alguma taxa que saia, para atualizar o que nós pagamos de aluguel. Então, nesse caso, tem muitos clientes que eles querem que seja consumido o saldo no final, e não quando efetuar uma medição, que é o que acontece hoje na gestão de contratos. Então, a gente tem a possibilidade de definir isso aqui também. Tudo isso, de novo, de graça, só fazer o upgrade para 33, tá? Falando de aplicativos, pessoal, vou correr um pouquinho aqui que o nosso tempo já está acabando, tá? Não quero mais tomar o tempo de vocês também. Falando sobre os aplicativos, a gente tem aqui, e nós criamos isso na 33, o novo wizard de configuração. Para que isso serve? A gente começou a perceber e detectar que muitos clientes, por não ter TI, por não ter conhecimento técnico, por N motivos que são a realidade do dia a dia das empresas, não conseguiam adotar ou fazer os aplicativos funcionar. Pensando nisso, nós criamos o Wizard. O que é o Wizard? É um passo a passo, que é o que a gente está vendo aqui, que a gente consegue validar todos os pontos que tem pendentes para o cliente poder atualizar e utilizar os seus aplicativos, inclusive validação de licença, fontes dos ambientes, o serviço REST, tudo isso de uma maneira prática e com mensagens aqui na interface, para saber exatamente o passo a passo para configurar os aplicativos. Você não precisa ficar mais abrindo chamado ou ficar decorando documentação. Aqui ele já faz o passo a passo junto com você. E, inclusive, se você tiver problema em algum passo, que pode acontecer, é muito mais fácil para você abrir o chamado e falar, ó, eu travei no acesso ao REST. Eu não consigo passar daqui porque eu fiz A e B, parei aqui, deu problema. Essa é a ideia, tá, pessoal? E daqui para frente, é esse o intuito que a gente tem para liberar as parametrizações e as inovações do Proteus, para que tudo fique muito mais prático, tá? De inovação de escopo, nós tivemos a rotina, a inclusão do processo de endereçamento dentro do aplicativo Meu Coletor, tá? Então, a gente consegue agora endereçar, gerei um documento de entrada, por exemplo, esses produtos, né, ou produtos materiais que eu tenho no meu documento de entrada, controlam o estoque e controlam o endereçamento, então ele vai ficar pendente de endereçar, né? Então, eu venho aqui nesse processo, seleciono e faço o endereçamento, tá? E aí a gente tem um controle aqui na rotina de endereçamento dos 4 subníveis de controle de estoque que nós temos no Proteus, por endereço, localização, lote, sublote e série, tá? Outra inovação que nós tivemos na 27, mas que nós aprimoramos também na 33 e que também é totalmente de graça, é a validação, utilizando a nossa plataforma Carol de inteligência artificial, do cadastro de fornecedores e clientes. Então, quando você vai cadastrar um cliente ou um fornecedor, e você coloca os dados dele, sendo uma pessoa jurídica,
Você coloca o tipo pessoa jurídica, né? Aí essa parte do cadastro serve tanto para pessoa, tanto para cliente quanto para fornecedor. Você coloca o tipo pessoa jurídica e aí você define, coloca o CNPJ. Na hora que você escrever o CNPJ e der um tab ou um enter no seu cadastro, ele vai puxar as informações da Receita Federal e vai trazer grande parte dos dados, meio que como uma chape de antigamente. Lembra que a gente consultava as informações? A diferença é que aqui a gente usa a API de comunicação da Carol, 100% de graça, sem custo nenhum, e vocês podem usar quantas vocês quiserem para trazer essas informações para auxiliar o cadastro de vocês, tá? Aqui, para a gente trazer pontos de ganho também de ofertas complementares, agora aqui sim, o TOTOS Transmite, ele é complementar, então ele tem um valor de investimento mensal, fora o valor que vocês já têm hoje do Proteus, tá? O TOTOS Transmite, para quem não conhece rapidamente, a gente fala sempre nas grades semanais também, é a solução complementar ao TSS para gestão e monitoramento dos documentos fiscais eletrônicos emitidos e recebidos. Hoje nós temos aqui uma gestão, uma guarda enorme de arquivos e tipos de notas fiscais eletrônicas, tá? E que está crescendo bastante. Grandes diferenciais do Transmite. Ele é 100% SaaS, ou seja, o acesso de qualquer lugar, basta ter navegador e acesso à internet e usar o TSS para emitir nota. Não tem taxa de adesão, não tem taxa de implantação, não limita por CNPJ, tá? E também não tem limitação de usuário. A única maneira que a gente metrifica o Transmite é pela quantidade de documentos emitidos e recebidos por mês, tá? Ponto que a gente colocou aqui, a inclusão da carta de correção eletrônica vinculada aos documentos que a gente emite. Então, por exemplo, eu emito uma nota fiscal, né, modelo 55 de produto. Eu gero uma carta de correção eletrônica. A gente consegue consultar ela aqui e imprimir de dentro do Transmite. Nós incluímos o monitoramento e o armazenamento dos CTS emitidos e recebidos. Então, quem recebe e emite conhecimento de transporte, aguarda e a gestão desses documentos pode ficar tranquilo que já fica dentro do Transmite também, tá? E a gente tem aqui toda a gestão das notas fiscais de serviço emitidas também dentro do Transmite, guarda e monitoramento. As notas fiscais de serviço recebidas, a gente já está homologando, a gente está fazendo a homologação por layout, então a gente pegou o layout que mais tem prefeituras, que é o AXBRA, que tem mais de 100 prefeituras, e a gente já está para liberar agora no meio de dezembro, tá? Então, essa é a previsão da gente liberar. E aí tem outras coisas que a gente vai liberar, mas eu entro em detalhe lá no meu webinar do Transmite, que a gente tem toda semana. Quem tiver interesse, se inscrevam lá na página eventos.totos, tá bom? E agora, para a gente encerrar, né, mas trazendo sempre novidade para vocês, vamos falar sobre um pouquinho de spoiler. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? É algo que nós já estamos tratando e trabalhando, e que nós já vamos preparar para lançar para vocês no ano que vem, tá? Tem muita coisa aqui que eu não posso dar previsão para vocês ainda, mas o que eu garanto é que já tem muita coisa que já passou da fase de piloto, ou seja, logo mais a gente vai publicar para vocês, divulgar para vocês. Primeiro, um conciliador contábil que vai funcionar primeiro com os módulos do quarteto. O que é isso? É uma interface, né, uma função, dentro do módulo do módulo contabilidade gerencial, totalmente de graça, que você vai conseguir efetuar de fato a conciliação lançamento a lançamento que você quiser. Então, como a gente está vendo aqui no GIF funcionando, eu vou selecionar o lançamento, no caso, eu seleciono a rotina de contas a receber, eu seleciono o lançamento, um ou múltiplos, e ele já vai buscar qual é o lançamento contábil, ou a contabilização ou pré-contabilização que foi gerado para eu poder conciliar desses lançamentos. Ou seja, de fato, a conciliação que a maioria dos nossos clientes faz hoje por planilha, e a gente sabe disso, a gente vai ter dentro do Proteus, com pouquíssimos cliques. Basicamente é o que a gente viu aqui, tá, pessoal? Eu seleciono a rotina, e aí nós vamos colocar, a gente está usando como exemplo contas a receber, né? A conciliação do contas a receber. Mas nós vamos colocar as rotinas do quarteto, ou seja, do compras, estoque e faturamento financeiro, que a gente sabe que é basicamente 90% da contabilização dos clientes no geral, né? Então a gente vai colocar essas rotinas dentro do conciliador, e dentro do conciliador a gente em segundos consegue validar o lançamento origem da movimentação e a contabilização para conciliação, tá? De novo, conciliação contábil, essa inovação é 100% gratuita. Assim que lançar na release do Proteus, os clientes é só atualizarem que já vão ter o acesso, tá? Aqui a gente tem um painel de gestão de receita recorrente.
Tá? Aqui é uma oferta complementar, tá bom? Então tem alguns recursos nessa oferta que vão ter um valor adicional. Por quê? A partir desse painel, a gente consegue controlar todas as receitas recorrentes que a gente tem na nossa empresa. Então, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum, né, que a gente tenha um controle a longo prazo e tenha muitos problemas nesse controle, porque não é simples realmente. Então, uma coisa é você controlar algo que você parcela 12 vezes, por exemplo. Outra coisa é você controlar algo que você tem por anos, você provisiona por anos, né? Então, tem muito cliente que faz isso. Ele tem contrato com os clientes dele, que ele presta serviço ou vende produtos por anos. E para controlar isso, manter a régua de marketing atualizada, cobrança, efetivação, compensação, conciliação, tudo isso não é simples. Quem trata isso no dia a dia sabe disso, né? Então, pensando nisso, a gente criou um painel também em POUI, sempre em POUI, tá? Para controle e apontamento dessas receitas recorrentes dentro do Proteus, tá? Outra oferta complementar, que é o TOTUS Care, o painel de compras, é a nossa nova oferta, utilizando a nossa plataforma de inteligência artificial, que é a Carol, para realizar uma análise na área de suprimentos e compras, para ter resultados desde centro de custo, validação de fornecedor, aging de entregas, aging de compras, o score do fornecedor, e gerar projeções como despesas, consumo, compra, tudo isso como oferta complementar. Tá? E para a gente encerrar, como eu falei para vocês, a gente sempre busca inovar sempre. Essas são as inovações que a gente está tratando hoje, que o produto está trabalhando hoje, para entregar para vocês. As principais, tá? Existem outras, mas as principais são essas. Então, na parte de estoque e custos, o dashboard do cálculo do custo médio, a gente vai incluir mais funcionalidades nele, para ele ficar muito mais prático ainda. Dentro do módulo faturamento, o portal de gestão de vendas, a gente já está trabalhando para que a gente consiga incluir mais funcionalidades, que a gente está ouvindo muito dos clientes, e também a possibilidade de usar ele offline, ou seja, o vendedor poder tirar pedido sem estar conectado na internet. Tá? No financeiro, o portal de clientes, a gente vai incluir a possibilidade do cliente de vocês incluir um pedido de venda, ou seja, ele mesmo, ele tem uma necessidade de consumo, ele inclui um pedido de venda se ele quiser, tá? No gestão de contratos, a gente vai criar um portal de medições e validações para ser acessível de qualquer lugar, para ajustar e melhorar essa questão da validação dos contratos. No livros fiscais, a gente está incluindo um classificador fiscal, que, não posso dar muito spoiler, mas simplificando, quando eu efetuar um cadastro de um produto, ou clonar e criar um produto novo, pela nomenclatura do Mercosul, né, pelo NCM, ele vai validar todo o cadastro, o meu enquadramento tributário e fiscal, e vai imputar as informações para a gente. Todos os dados fiscais ele já vai trazer, tá? Essa oferta vai ser complementar, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem. No compras, a gente vai ter uma solicitação que já é antiga, a gente sabe disso, tá? Mas devido à inclusão do TOTUS Transmite no nosso portfólio, essa necessidade virou uma demanda urgente, que é a inclusão de nota fiscal de serviço dentro do importador de XML. Hoje, o importador de XML, ele importa nota fiscal de produto, modelo 55 e ICTE. Nós vamos incluir nota de serviço, tá? E a integração direta com o TOTUS Transmite. Então, o que vai acontecer? No primeiro trimestre, para o primeiro semestre de 2022, o cliente que tem o Transmite, o módulo de compras, quando o Transmite buscar a nota automática contra ele, ele só reconhece o manifesto destinatário, se for uma nota de produto, e esse XML já vai para dentro do importador XML. Tá? O meu Proteus, que é o aplicativo, que a gente tem as notificações e as aprovações, a gente também, ouvindo muitos clientes, a gente vai colocar a aprovação de solicitação de compras. Então, além do pedido de compra e da prestação de contas, vai ter solicitação de compra também. E outras que a gente também já vai incluir, tá? Sempre ouvindo muito vocês, pessoal. No Minha Prestação de Contas, a gente vai incluir a possibilidade de incluir solicitação de viagem. No mercado internacional, a gente tem uma série de compatibilizações que a gente vai fazer. Tem funcionalidades novas, mas também tem a gestão aqui de compatibilizações do que já foi feito no Brasil, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Quero agradecer muito a presença de todos vocês. O tempo é curto para muito conteúdo, mas como eu falei, quem não conseguiu acompanhar, teve algum problema, fiquem tranquilos. Além de vocês receberem
pela equipe aqui de CS que promoveu o evento. Inclusive, quero agradecer muito vocês, o pessoal que promoveu me convidou para fazer o evento com vocês, tá? A Letícia e a Lu, a Ju, aliás. Vocês vão receber essas duas apresentações aqui que eu usei, que tem os links dos QR Codes para vocês consultarem no TDN, tá? E a gente vai divulgar essa apresentação que está sendo gravada, a gente vai subir no nosso canal Toto Soluções do YouTube, tá bom? Bom, quem tiver tempo e quiser ficar aqui, eu sei que tem muita gente, tá? Mas se vocês quiserem fazer dúvidas pontuais, agora são 11h33, vamos até 11h45 ver se a gente consegue sanar algumas dúvidas, e aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Pedro, nós temos aqui, nós não conseguimos habilitar o chat, mas nós temos um reactions. Se cada pessoa clicar, elas conseguem levantar a mão para criar uma fila aqui, e aí com isso a gente vai colocando cada dúvida, né? A gente vai chamando, a pessoa pergunta e você responde, pode ser? Ah, boa, melhor, é verdade. Pessoal, é melhor a gente fazer assim, que acho que fica mais organizado, né? Isso. E aí, Lê, se você conseguir ficar acompanhando junto com a Ju aí, me ajuda bastante. Sim, pode deixar. Já temos uma pessoa, Rodrigo Sazaki. Rodrigo, se você quiser liberar o seu áudio para perguntar. Olá, bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, tudo bom, e você? Tudo bem. Na verdade, assim, eu fiz já aproveitando, né, a gente tinha cliente T-Cloud, e a gente fez a tentativa de migração para a Release 33, a gente tem a Release 25, a gente fez a tentativa de migração para a Release 33 no nosso ambiente de teste. Realmente, no T-Cloud é muito fácil o processo, né? O pessoal do Cloud faz a maior parte dos processos e a gente praticamente só tem que aplicar o distri, né, para concluir o processo. Legal. Só que, assim, eu não sei se vocês que acompanham muitas migrações de release, assim, no geral, ele tem ido bem, assim, está funcionando, só que eu estou tendo muito problema no controle de numeração. Até agora eu não consegui acertar, já abri solicitação, já fiz a recomendação dessa solicitação, não deu certo, eu vou para a terceira tentativa aqui do ambiente de teste, né? Vocês tiveram problema com controle de numeração, de perder o controle de numeração nessas migrações? Tem algum histórico disso? Quando você... Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala controle de numeração, você veio de qual release? 25. Da 25? Então, quando você estava usando a 25, você já tinha a numeração por Recno ou você usava o XE e XF ainda? Não, acho que para fazer a migração tem que estar aquele license service tem que estar com enable 1. Isso, por isso que eu perguntei. Já estava assim, né? Aí, assim, o pessoal, numa das solicitações que eu tive problema, né? O pessoal recomendou parar o serviço, fazer um backup do LS, não, é um arquivo lá. Uhum. Aí, assim, se corrompesse de novo, aí eu substituiria e recuperava isso daí. E foi feito nessa última, mas mesmo assim eu perdeu o controle de numeração, né? Aí eu vou tentar uma terceira vez, só que agora eu vou tirar o print do controle de numeração antes de fazer a migração. Mas, assim, eu não sei se vocês tiveram problema, histórico de problema com isso ou não? Então, Rodrigo, assim, respondendo sua pergunta binariamente, não. Nós tivemos que realizar algumas adequações, porque dependendo do cliente, o processamento dele já é muito... Por exemplo, eu não vou citar o nome do cliente, porque o case dele não é aberto, mas ele é um cliente muito antigo nosso, e que ele é o maior produtor de soja da América Latina, e ele usa o Proteus há mais de 15 anos. Ele é um cliente que ele fatura 24/7 por muito tempo. Ele fica muitos meses, que é quando tem o estouro da saca dele, ele tem que aproveitar aquela produção específica e ele tem que ficar faturando 24/7, ele não pode parar. Então, você imagina o faturamento, o TSS e o Auto NFE funcionando 24/7, tá? É óbvio que uma hora ou outra vai dar um problema ou outro. Tudo bem, esse é um cliente, como ele é muito grande, ele tem uma estrutura de TI própria, ele tem um suporte diferenciado da TOTUS, mas esse é um cliente que, por exemplo, quando ele migrou, ele ficou atento, revisou algumas coisas, mas ele não teve problema de numeração. Bom, entendeu? Assim, eu não sei, eu estou tentando resolver, vou fazer a terceira. Sei. Não sei se... Não, você está certo, você está certo. Não tem nada a ver porque é 25 direto para 33, né?
Acho Isso acho que não, né, muitos clientes fizeram essa migração e não tiveram problema de numeração. Mas assim, fica atento, Rodrigo, e assim, eu não sei que tipo de suporte você recebe, se você é do suporte padrão ou se você tem suporte Prime. Mas pelo fato de você estar no cloud, você sabe que você tem todo um suporte aí que você tem que ter a seu favor. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente vê juntos, tá bom? bem, eu vou tentar fazer a nova migração ainda hoje, para ver se vai dar certo. Sim. Talvez seja alguma coisa específica que a gente tenha que validar com mais atenção no seu ambiente. Que a gente sabe, cada cliente é um cliente, é assim mesmo, né? Mesmo porque a gente tem uma infinidade de clientes, né, do seu tamanho e muitas vezes até maior, que estão no nosso cloud e migraram. Então, né, não é algo Sim, exclusivo seu, né? Eu só tenho praticamente um módulo de gestão de pessoal e a gente começou com a TOTUS praticamente ano passado. A gente não tem muita coisa, é bem simples no nosso ambiente, né? Ano Sei. passado, então, Sei. bom, mas tudo bem. Se vocês não têm histórico, já é alguma coisa, vou tentar resolver aqui o meu lado aqui, então. Obrigado aí. Tranquilo. Imagina. Obrigado pela presença. Tem mais alguém? Bom dia, Agora, tudo bem? Oi. Agora nós temos o Sérgio. A gente está criando essa linha, agora é o Sérgio, tá? Tá bom, beleza, vamos lá. E aí, quem não levantou a mão ainda, é só levantar a mãozinha aqui na parte de Reactions, que está na parte inferior da tela, tá? Sérgio, desculpa te interromper. Tá, joia. Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos lá. Não, a questão é rápida, simples. Eu sou contador e aí eu fiquei bastante atento no momento que você falou acerca da contabilidade gerencial sobre o conciliador. No caso do conciliador ali, quando você fala ali os 4 módulos, eu vou me ater aqui ao financeiro, com relação, quando o financeiro faz as inclusões lá, seja contas a receber ou contas a pagar, eu consigo, dentro do módulo contábil, já fazer a conciliação bancária diretamente? Se você gerou a contabilização da movimentação do financeiro a receber ou a pagar e você já contabiliza a movimentação bancária, ou seja, traduzindo em miúdos, se sua contabilização desses processos todos for online, você já tem a pré-contabilização pronta para conciliar se você quiser. É porque assim, lá quando o financeiro faz a inclusão das movimentações, eles fazem a conciliação, né? E a contabilidade, ela faz a reconciliação. Aí o que acontece? Quando eles fazem lá a conciliação bancária, aí a minha contabilização é offline. Eu, no momento da parametrização, eu decidi que eu faria uma vez por semana e por isso eu decidi fazer offline. E aí eu faço a importação de todos os módulos de compras, fiscal, e aí no financeiro eu separo as carteiras lá, o contas a receber e o contas a pagar. Aí eu queria saber se quando eu estou lá na contabilidade, eu entrar nesse módulo, eu já vou ter integrado aí essa questão do conciliador junto com o banco. Aí quando eu for emitir o meu razão lá, contábil, eu já só vou fazer aquele comparativo ali, e o que tiver de diferença, provavelmente não vai ter diferença, né? Mas pode ser que tenha uma tarifa ou outra, alguma coisa assim nesse sentido. É assim, boa sua pergunta. Só para a gente simplificar, porque eu também não posso dar muito detalhe, porque a gente está incluindo várias funcionalidades também, tá? É assim, basicamente, o que você vai ter lá é o reflexo do que você já vai ter na contabilidade. Então, eu não sei se você viu lá, a gente pega um registro que existe já, o pré-lançamento contábil na contabilidade, e desse lançamento contábil, ele faz todo o rastro completo do que gerou esse lançamento, né? Então, no caso lá, ele escolheu contas a receber. Então, ele vai mostrar o movimento do contas a receber, ou o título específico, né? Seja um título, uma movimentação bancária, o que for, que gerou aquela contabilização, entende? Então, para você visualizar naquele conciliador, você vai ter que ter pelo menos o lançamento ou pré-lançamento contábil desse movimento dentro do Proteus, entende? No seu caso, e é muito comum, acontece, tá? No seu caso, como você está offline, enquanto você não gerar a contabilização, você não vai conseguir encontrar no conciliador esse dado. Porque se a gente for ver de fato, você não tem a contabilização disso, né? Isso, exatamente. Entendeu? Sim, sim. Mas nada impede também de você ter ganho usando o conciliador, fazendo exatamente o que você falou, mas de uma maneira um pouco mais otimizada para o seu cenário, que é o quê?
quando você contabilizar, porque é todo um direito seu e definição de negócio que a contabilização seja offline dessa movimentação. Então, quando você gerar a contabilização, aí você vai lá no conciliador, aí é o que você falou. Aí, como diz o outro, é empurrar pedrinha na ladeira. É você encontrar o lançamento e falar, ó, tá certo, concilia. Opa, esse aqui não tem lançamento, deixa eu ver e corrigir. Esse aqui não bateu, esse aqui tá sobrando, ou esse aqui tem que incluir. Mas aí é muito mais fácil, né? Ok, tá bom? Obrigado, Pedro. Imagina. Obrigado pela presença. Obrigada, Sérgio. Agora, Pedro, é o Carlos que vai perguntar. Carlos Olá, Roberto Pedro. Minoso. Olá, Pedro, tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, Carlos. Ok. É assim, Pedro, o histórico, nós somos uma empresa prestadora de serviços apenas, ok? Não comercializo mercadoria, nada, só serviços. Então, é uma operação, vamos dizer, bastante simples, e eu uso back-office. Eu sou cliente da TOTUS desde do Proteus, desde a versão 5.0. Oh, que legal! Que legal! Tempo, né? Mas é um uso bastante simples, bastante pequeno e tudo mais. Tão logo a TOTUS lançou o cloud da TOTUS, nós também já migramos para o cloud da TOTUS. Então, eu sou cliente cloud TOTUS. Só que quando nos venderam o serviço do cloud TOTUS, a venda foi assim, olha, porque nós não temos um departamento de TI, não temos uma pessoa, eu tenho um conhecimento muito básico de TI, né? Mas nós não temos uma pessoa técnica em TI, em informática, coisa que valha. Aí o que ocorreu? Na venda do serviço de cloud para nós, a venda que foi dada foi assim, você não precisa mais ter o teu server, né? Que nem a gente tinha antigamente até. Você vai ter lá o cloud e a TOTUS vai estar, claro, sempre atualizado. Muito bem. Migramos, contratamos o cloud e descobrimos que não é isso que acontece. Por quê? Eu é que tenho que ficar pedindo atualização, eu é que fico tendo que descobrir que algo não funcionou, aí abre o chamado, é porque a sua rotina, dá lá o Shift F6, a sua rotina está desatualizada, aí eu tenho que pedir atualização para o cloud, ou seja, eu tenho uma assinatura, só para você entender qual é a minha dúvida, eu tenho uma assinatura Office 365 da Microsoft. Eu não preciso ficar pedindo para a Microsoft atualizar nada, cara. Está sempre atualizado. Então, me venderam uma coisa como cloud e estaria sempre atualizado, e não é isso que eu tenho. Como é que fica essa questão? Por exemplo, eu estou na 25 e agora eu preciso urgentemente migrar para a 33. E aí, sou eu que tenho que fazer essa migração? Se eu tenho cloud, por que a TOTUS não faz essa migração do meu ambiente? Já que eu não tenho padronização, não tenho personalização, eu uso o Proteus puro e acabou. A pergunta é essa, por que a TOTUS não faz essa atualização para o 33 e diz, olha só, Minosi, agora a Prime Engenharia está no 33. Se você encontrar algum problema, nos avise. Pronto, beleza. Mas não é isso que acontece. Eu que vou ter que fazer a migração para o 33? Entendi. Um ponto importante, antes de mais nada, tá, Carlos? Obrigado pelo seu feedback. O que eu vou pedir? Leiju, anota o contato dele, o nome da empresa dele, para a gente passar para o pessoal do cloud. Porque assim, senhor Carlos, para o senhor entender, senhor Carlos e todo mundo que está me ouvindo, existem uma série de pacotes que os clientes podem adotar do cloud. Independente do que aconteceu no passado, eu entendo o que o senhor falou e entendo o que o senhor precisa. Então, pensando nisso, nós temos modelos, só para o senhor entender, tá? Pode ser que talvez não seja o modelo que o senhor está enquadrado, mas nós temos modelos, sim, onde o cliente ele usa, igual o senhor comentou, eu quero usar igual com Netflix, eu quero acessar, usar, acabou, não quero ficar me preocupando com atualização, se está atualizado ou não, eu só quero usar e acabou, né? A TOTUS que veja tudo. Nós já temos modelo assim já temos uma série enorme de clientes utilizando esse modelo, tá? E o que acontece? Devido à complexidade do Proteus e o nível de detalhe que ele tem, é muito comum
que o cloud faça grande parte do trabalho braçal, mas a validação do negócio fique ainda por conta do cliente. Porque o cliente que conhece melhor, apesar de eu entender o cenário do senhor, né, que o senhor comentou, que não tem personalização, deve ter muito pouco, mas é só para o senhor entender, tá? A regra é criada baseada nisso. Por menos personalização que o cliente tenha ou não tenha nenhuma, o ambiente é do cliente, é propriedade do senhor. O RP faz parte do seu negócio, ele é o seu negócio. Então, pensando nesse nível de complexidade, as validações de atualizações e inovações, o senhor vai ter que fazer mesmo por conta, tá? Agora, disponibilizar o ambiente atualizado, deixar a estrutura do Proteus pronto ou atualizar automaticamente, existem níveis diferentes de serviço e atendimento do cloud que nós já temos isso, tá, senhor Carlos? Então, a gente vai com calma. A Letícia e a Juliana, que são de Customer Success, que estão aqui abrindo esse espaço para eu trazer essas inovações para vocês, elas vão anotar o seu contato, tá? Se for o caso, entre em contato com o senhor depois, né? E a gente chama a equipe do cloud para entender essa questão do senhor, esse descontentamento, e para entender o que a gente pode fazer, né? E se for o caso, analisar a possibilidade de migrar o plano do cloud do senhor, né? Lógico, tudo muito claro, muito bem definido, e com o aval do senhor, né, da sua empresa, para que exista esse ambiente. Mas que já existe, tá, seu Carlos? Pode ser que, igual o senhor comentou, quando eu assinei, não ficou claro, não me falaram, não importa, acontece, a gente sabe, infelizmente, mas onerou o senhor nesse sentido. Então, obrigado pelo feedback, é fundamental isso, e fique tranquilo que tanto a Lê quanto a Ju vão entrar em contato com o senhor e com a equipe de cloud para a gente entender o que a gente pode fazer para deixar a atualização do seu ambiente mais rápido e prático, ou até mesmo automática, tá bom? Exatamente. Okay, obrigado, eu fico no aguardo do contato aí das meninas aí. Tá bom, obrigado, seu Carlos. Combinado. Bom, agora, Pedro, nós temos o Regis, ele também tem uma dúvida. Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bom, e você, Regis? Eu trabalho aqui na empresa Cetrata, aqui do norte do Paraná, Londrina, e, assim, um pouco daquilo que eu vou perguntar, acho que você até respondeu em relação a eu sou Pedro, né? Na verdade, nós temos aqui o nosso ambiente, nós somos uma empresa que administramos folha de pagamento, né? E trabalhamos e agenciamos a contratação de mão de obra terceirizada. Usamos bastante o modo de gestão de pessoas, né? E foi criado várias customizações, nós temos algumas customizações aqui dentro do sistema, tá? Atualmente nós estamos na Release 1.1.25, né? E, assim, a minha pergunta é o seguinte, eu pulando para 1.33 direto, né, com essas customizações, eu corro um risco de o meu sistema vir a parar? Olha, é assim, Oi, desculpa. Só mais um detalhe, né? Além de correr, porque, assim, uma coisa que eu venho percebendo, geralmente, quando às vezes eu tenho que aplicar patches para corrigir pequenos problemas, as minhas customizações é o que mais sofre. Às vezes conserta uma coisa e acaba estragando outra, né? Na personalização, né? Entendi. Exatamente. E mais um detalhe, né? Assim, hoje eu já trabalhei com outros sistemas, né? Eu entrei aqui na empresa tem 1 ano e pouco, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito estranho na TOTS é assim, que sempre que eu vou fazer uma atualização de release, né, pelo que eu vi aqui, ou eu contrato o serviço de vocês, ou eu acabo contratando um serviço aqui de um analista em loco para poder estar atualizando a minha versão. Em outros sistemas que eu atualizava, que eu trabalhei, toda atualização de versão era tudo aplicado por mim. E toda vez que ocorria algum tipo de problema, né, a empresa acabava se encarregando de soltar a correção desse patch e eu mesmo aplicava, né? Ou seja, a gente tinha um contrato mensal com a empresa, pagava essa mensalidade normalmente, né? Mas, assim, eu vejo que na TOTS é diferente esse tratamento com o cliente. Isso não poderia ser melhorado? Vamos separar em 2 perguntas, Regis. É assim, primeiro, a primeira parte da resposta, vamos falar sobre essa questão que você me perguntou das suas personalizações e sobre o que pode causar quando você atualiza seu ambiente, tá? E a segunda parte da resposta, vamos falar sobre a questão do atendimento e
sobre essa questão de como funciona para manter o ambiente Proteus, tá bom? Então vamos lá. E de novo, pessoal, tudo que eu vou falar aqui, Aí, só um inclusive... detalhe, que eu esqueci de passar, perdão. Imagina, pode falar. O nosso sistema, ele é local, tá? O servidor nosso é local, então tá aqui no nosso ambiente. Tá. É assim, tudo isso, pessoal, que eu vou comentar, são informações baseadas na nossa experiência, na minha experiência, tá? O melhor, o ideal, é o que nós vamos fazer, é o que nós vamos ter de passo a passo e lição de casa. Quem tiver dúvida e tiver alguma pendência, que nem o seu Carlos comentou, talvez o Regis tenha, a gente vai direcionar para a Lei e para a Ju, para que elas, de Customer Success, elas recebam o caso de vocês, para a gente entender o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Com mais detalhes, né? Porque aqui a gente está analisando muito superficialmente. A primeira resposta para sua pergunta, Regis, que você falou sobre as personalizações, é o seguinte. O Proteus, ele é um RP, eu sei porque eu já mexi com o Proteus, com o ECC, o S4HANA, o Dynamics, os outros RPs que tem no mercado e que são vistos como concorrentes da própria TOTVS do Proteus. O Proteus ele tem um grande diferencial, que é a possibilidade de fácil parametrização e personalização, seja de funcionalidades, sejam de rotinas do zero, inclusive, né? Ou até de rotinas padrão, junto com rotinas personalizadas. E o que isso acarreta? Quando você personaliza algo para você, já diz a própria palavra, é algo que é específico seu, tá? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado, não importa se você tem uma personalização, se você tem 1000, tá? Quando você faz o upgrade de release, a primeira coisa que você tem que fazer e que eu recomendo muito, e que existem ferramentas para ajudar vocês, tá? É o teste, são os testes. Então, quanto melhor, você falou que você tem um ano de empresa, né? Então, quanto melhor mapeado você tiver os processos, você junto com o resto da empresa, e eu digo o passo a passo, ou pelo menos o grosso dos processos, melhor vocês conseguem testar. Principalmente os processos personalizados. Por quê? Quem pediu para personalizar porque precisa, de acordo com a especificidade do negócio, foram vocês mesmos. Então, vocês conhecem o negócio de vocês. E por que eu digo isso? Não sabemos, e também não importa, quem fez a personalização. E a gente sabe que código envelhece, como qualquer tecnologia. Então, o que o Regis está comentando é algo que pode acontecer e acontece com todo cliente que migra, tá? Que é o fato de, eu tenho uma personalização que quando ela foi criada e concebida, é igual a gente, né? A gente tá olhando aqueles álbuns de foto antiga, a gente se olha e fala, meu Deus, olha a coisa ridícula que eu fiz. Então, a sensação é mais ou menos essa. O que foi feito na época era o que podia ser feito no momento, né? Tanto na visão de negócio quanto na visão técnica. O que pode acontecer, Regis, e acontece com vários clientes, tá? É que quando foi desenvolvida a personalização, foi pensado com um escopo específico, com uma tecnologia e um momento e negócio específico. Quando a gente faz o upgrade, muita coisa muda e algumas coisas têm que ser revistas e devem ser revistas. E uma delas é, na minha opinião, antes de qualquer coisa do Proteus, antes de qualquer coisa de tecnologia, é o próprio processo, tá? Por quê? Eu já fiz uma infinidade de migrações de clientes gigantescos que tinham muitas personalizações e que muita personalização que ele fez, o produto já contempla, ele não precisa mais da personalização. O processo dele mudou e ele não precisa mais da personalização, né? Acontece. E aí sim, depois a gente chega na camada técnica, que é o quê? Revisar como foi feita essa personalização, para sim compatibilizar ela, né? Assim, usando a expressão por suposto, para a versão mais nova. E aí, essa é a resposta da sua primeira pergunta, tá? A resposta da sua segunda pergunta, ela está intrinsecamente ligada à primeira. Dito todo esse cenário que eu acabei de descrever para você, o Proteus ele tem sim uma gestão e uma administração diferenciada. Por quê? Assim como ele permite criar algo que é seu, é algo que é seu. Tudo bem, isso está independente da tecnologia. Hoje, Regis, nós já temos, por menos que você tenha uma equipe de TI reduzida ou não tenha, nós já temos uma série de ferramentas, e algumas delas eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, a central de atualizações, a gestão de ambientes. Todas essas ferramentas são ferramentas que você, se tiver o acesso de administrador, consegue acessar e com a organização parar e atualizar o seu ambiente, entende? E isso a gente está melhorando cada vez mais. A própria atualização do Proteus a gente também está melhorando, tá? A estrutura toda do Proteus. Então, vocês já viram, a gente já consegue atualizar
quase que automaticamente. A nossa ideia é que clientes como o Regis, que tem uma infraestrutura local, porque se está no cloud, você já consegue atualizar sozinho, não tem problema, né? Ou você até já entra numa modalidade de serviço do Proteus que você nem precisa se preocupar para atualizar, né? Que é como o senhor comentou antes, né? Eu quero só usar e acabou, igual Netflix. Eu quero ligar, usar, desligar e acabou, né? Não quero me preocupar com a atualização. Já existem modalidades assim do Proteus, tá? E a gente está pensando, e a gente já está fazendo, a criação de ferramentas junto com as que já existem, para que o Regis e qualquer um que tenha, por exemplo, uma estrutura do Proteus local e que não pense em migrar para a nuvem ainda, ou por enquanto não pode, ou não consegue, não importa o motivo, também tenha essa funcionalidade de poder programar suas atualizações. Isso já existe, a gente não consegue deixar automático ainda, porque ainda depende do aval de vocês, que basicamente é isso, sabe, Regis? É validar a camada de negócio, é validar o funcionamento, é validar a compatibilização com o que você tem hoje, do que era no passado, tá? E assim, um ponto que eu sugiro para você se você tiver alguma dúvida, de novo, fala com a Lei, com a Ju, para ver quais as ferramentas que você pode utilizar para você acompanhar o que tem de mais novo para atualizar o seu ambiente. E existem modalidades que você pode se enquadrar, é que como você está on-prem, você está com a sua estrutura local, acaba que um ponto ou outro, se você não for tão técnico, ainda você precisa ter uma pessoa um pouco mais especialista no Proteus, entende? Mas a gente está cada vez mudando, e vocês devem ter percebido isso aqui no evento, cada vez mais para que a administração fique mais por conta de vocês. Isso é um mover que a gente está fazendo, tá, Regis e todo mundo? Vocês devem ter percebido. Mas, como, né, o próprio senhor comentou, a gente tem clientes, pessoal, que eu mesmo atendi clientes que usam o Proteus há 15, 18, 20, 25 anos. Então é um legado muito grande, a gente tem que pensar sempre em todo mundo. Mas a gente pensa em fazer isso sim, tá, Regis? Então é só para te dar um retorno aí, mesmo que por cima, mas para você entender o rumo que a gente está tomando e o que você já tem à disposição para você dar uma olhada para ver se te ajuda, tá bom? Perfeito. Exatamente. E até complementando, Regis, após esse evento, né, nós iremos encaminhar um formulário onde nós queremos justamente entender se existem pontos de risco também na migração, além de entender, né, a qualidade com que, se vocês gostaram desse evento, nós queremos entender também nessa pesquisa se existe algum risco, quais são os pontos ali, e vocês podem deixar essas informações para que a gente possa te ajudar internamente, disponibilizar, de repente, as ferramentas, como o Pedro falou, falar um pouquinho sobre elas, tá? E é isso, Regis. Agora, Pedro, a pergunta fica com o Fábio Silva. Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Fábio, e você? Só aqui da Cogna, a gente viu uns 2 anos aí tendo uma dor bem grande aí com essas atualizações do Proteus. A gente usa a parte do e-social para integrar aí com RM. Nessa nova versão aí da 12.1.33, o novo atualizador, ele vai ficar um pouco mais automático para atualizar os balanceamentos ou não? Ou teremos que fazer novamente o processo manual, que é extrair aqueles arquivos que vêm dentro do atualizador, ficar copiando pasta a pasta? Olha, você fala, o atualizador, você diz do automação fiscal, é isso? Isso, o novo atualizador. Você chegou a ver o TAF Full, o novo atualizador? Então, eu vi que vocês rodam aquelas rotinas normais lá, tem um exe que vocês executam. Isso, certo? Correto? O que eu ia falar para você, Fábio, é que assim, com a necessidade da migração do TAF Full para muitos clientes, inclusive para clientes como você, que usam o RM integrado, o atualizador ele teve muitas melhorias. E melhorias no sentido de, desde ficar basicamente um wizard, né, próximo e atualizar, até muitas melhorias em relação à integração. Então, houveram sim, e caso você migre, e assim, isso serve para todo mundo, não só para o Fábio, tá, pessoal? Caso vocês tenham integração com outros RPs da linha da TOTUS, como por exemplo o RM, e vocês migrem e tenham algum problema ou alguma sugestão, como sempre, tá, pessoal? Entrem em contato conosco para citar os problemas de vocês. Vocês viram que muita coisa que nós trouxemos aqui para vocês tem muita inovação, mas tem muita coisa que é inovação porque a gente ouviu vocês. Então a gente sempre busca muito isso, tá?
Então, se clientes como o Fábio ou qualquer outro, eu migrei, atualizei, putz, mesmo assim ainda tô travando aqui, cara, eu ainda bato na trave aqui nessa hora. Ou então isso não melhorou ainda tem problema. Pessoal, sinalizem pra gente, a gente tem que saber disso, tá? Eu falei para vocês que usam o Proteus, a TOTUS, ela tem mais de 40 mil clientes. Só Proteus são mais de 11 mil. Então a gente tem que ouvir vocês, a gente quer ouvir vocês para saber exatamente o que está acontecendo para poder melhorar o processo, tá? Que aí se o Fábio, quando ele fizer o upgrade, né, ou qualquer um, e ele ainda falar, putz, caramba, eu tô com um problema nessa parte aqui, ou então isso aqui ainda é ruim, tem que melhorar. É óbvio que a gente precisa ouvir isso e saber disso, tá? Então, Fábio e todo mundo, caso vocês tenham, contem com a gente. Nós temos, além do próprio suporte, a central colaborativa, tá? E nós temos os canais direto de Customer Success, mesmo quem é cliente do padrão. Então, você pode mandar um e-mail e falar assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse serviço aqui, ou essa funcionalidade, ou isso aqui é muito ruim, ou então isso aqui tem que melhorar, assim, assim, assado. Registrem, é importante, a gente precisa e quer ouvir vocês, tá bom? Eu sempre registrei esses chamados, inclusive na última atualização da versão que a gente migrou para 27, o atualizador também não passou. Abriu um chamado, tudo, aí o pessoal do Proteus falou, nessa versão não vai rodar no ambiente de vocês, é muito balanceamento que tem particular de vocês para transmissão, mas na próxima migração da versão eu vou acompanhar de perto e a gente registra de novo o chamado. Fábio, se for o caso, de novo, por favor, manda e-mail, é que você vai ter o formulário, né, que a Lei comentou que vocês vão receber depois, mas entre em contato com a Lei e com a Ju para elas anotarem isso. Se você for um cliente do padrão, a gente levanta esse seu histórico, já que você já abriu, e a gente entende o porquê que você está tendo um problema ainda de balanceamento depois de tanto upgrade que você faz, entendeu? Eu não estou dizendo que o seu cenário deve ser simples, tá? Se eles comentaram isso, simples não deve ser. De novo, a gente comenta aqui num nível muito superficial, né, Fábio? Eu não conheço o seu ambiente. Mas assim, mesmo assim, tem que avaliar, né? Tá. Só para você ter ideia, né, quando a gente implantou a social, começou a gargalar todos os servidores, né, com a instalação padrão. E aí a transmissão é mais de 100 mil gatilhos por mês. Aí vem o Proteus, vem do RM, ficaram alocados uma semana aqui na Croton, em Valinhos, e tomaram uma decisão, tem que balancear o ambiente de vocês, senão vocês não conseguem transmitir. Eles não sabiam o volume, eles não tinham nem ideia de quantos gatilhos a gente estava transmitindo. Mas peraí, desculpa, Fábio, eu não tinha ouvido. Você é da Croton, né? Sim. Não, o caso de vocês é um caso específico, eu lembro disso. Eu já ouvi falar do caso de vocês. É que o número e o volume de vocês é gigantesco, né? Eu entendo. Mas, de novo, né? Não é motivo, imagina. Vamos analisar isso juntos quando possível, tá bom? Tá bom, vamos prorrogar. Obrigado aqui, tá bom? Pedro? Imagina. Muito obrigada, Fábio. Agora nós temos a pergunta da Cristiane Salles, de Salles. Cristiane, você pode liberar o seu áudio, tá? Oi, bom dia. Não, boa tarde, né? Eu perdi um pedacinho da apresentação e como eu peguei o bonde andando, me deixa um pouquinho preocupada. Lá no começo, você falou da release, né, do funcionamento dela em x64, né? Como eu peguei essa parte andando, como eu já falei, ele, por exemplo, se eu tiver um client, vai ter client para x32 também ou não? Sim. Então, Sim. Não tenho que ter preocupações quanto a máquinas um pouco mais antigas que eu ainda tenho aqui no meu parque, que só funciona em 32. Não tem problema. O máximo, o que é sempre recomendado você fazer, Cristiane, é o que eu comentei lá nas preparações para migração. Sempre validar, fazer um sizing, ou seja, uma análise detalhada tecnicamente do seu parque, dos pontos focais em relação ao que vai ser mantido 32 por limitação do hardware. Então, por exemplo, igual você falou, eu tenho um servidor aqui que é um servidor que ele é 32, eu não vou migrar ele para 64 ainda. Tá, se eu colocar o ARPIA, qual o comportamento que eu vou ter? Ou então, ele vai suportar um binário 64? Ou se eu tiver limitações, quais vão ser? Porque você sabe que quando a gente coloca um binário, quando a gente usa uma aplicação 64 numa arquitetura 32, ela fica extremamente limitada. Mas acontece, né? Percalços do dia a dia. Mas assim... Mas
a minha preocupação em si não é com o servidor, sim com o usuário final. Não tem problema. Assim, de servidor, eu estou bem calçada, a gente adquiriu outras máquinas, mas o meu problema é o usuário final. Eu sei que eu tenho máquinas na minha estrutura que ainda são máquinas 32, né? Então, essa foi a minha preocupação. Porque eu lembro quando foi, não aqui, né, mas quando eu passei em outra empresa, que eu migrei, eu acho que foi para 25, no começo só funcionava como 64, né? Depois veio o binário 32. Acho que foi a 25 ou foi a 17, eu não me lembro bem. Mas por esse motivo que eu estou questionando, porque como você frisou lá da aplicação 64, fiquei com medo de não ter binário para o usuário como 32. Olha, eu vou ser sincero para você, se você fizer o upgrade direto para 33, os instaladores e as aplicações, elas vão sempre priorizar e o comportamento vai ser sempre tratado como 64, tá? Beleza, que assim, eu estou migrando direto para 33, mas eu ainda não peguei o... Sabe o que pode acontecer, às vezes? Por exemplo, testes em máquinas mais de 32. Estou fazendo, por enquanto, servidor e a máquina dos usuários do TI, né, que são todas 64. Sim. O que pode acontecer, e a gente sabe o que acontece, migrar o parque todo é difícil, né, para 64, às vezes dependendo do cliente, se ele tá misturado ainda. Mas o que pode acontecer, e um cenário que a gente pegou em alguns clientes que se repetiu, é quando o cliente ele atualiza, né, para uma aplicação toda 64, e a gente começou a já pegar isso quando o cliente ia para 25 para 27 no Lobo Guará, que ela era uma versão que começou a migração para 64, mas ela não era toda 64. O Arpia já é todo 64, tá? O que acontece é que o pessoal começa a comentar, dependendo da operação que ele faz, mas, de novo, é muito ICIS, né? Depende de muita coisa. Mas, quando o cliente migrava para o Lobo Guará, como a gente fala, e a gente garante, porque isso é fato, foi estudado pelos clientes nossos, isso é número comprovado, o cliente ele tem ganho, mas depende muito do cenário. Então, clientes que têm um cenário híbrido, assim como você, meio 32, meio 64, ou tá na 32 ainda prioritariamente, o pessoal, eles começavam a reclamar do contrário, porque é aquela questão da expectativa versus a realidade, né, pessoal? Pô, a TOTUS falou que ganha performance fica mais rápido, e quando eu instalo fica mais lento, né? Então, mas é justamente por causa disso, porque eu tenho toda uma transformação que eu tenho que fazer, porque eu estou usando um binário que é 64 numa aplicação 32. Eu não vou ter a mesma performance, né? Já no Arpia, não, é o que eu falei. É tudo 64, então não tem segredo, tá? O que pode acontecer para o usuário é o que eu falei agora. Algumas performances, dependendo do usuário, principalmente rotina personalizada, dependendo de como foi personalizado ou como foi criado fonte, ele pode reclamar de um pouco de lentidão. Mas, de novo, depende de muita coisa também. É uma análise muito superficial, baseada no que você me falou agora, tá? Não, beleza. Eu vou fazer os testes aqui internamente. E se eu pegar algum problema, aí eu abro chamada junto ao suporte da TOTUS. Show. Bom? Obrigada, viu? Obrigada, Cristiane. Agora nós temos as perguntas do Rony e do Vamos fazer Rodrigo. mais uma? Porque eu também não quero pegar o tempo de todo mundo. Todo mundo deve estar com fome aí, não quero... Já estouramos muito prazo, pessoal, desculpa, tá? Vamos fazer só mais uma e a gente já termina, pode ser? Perfeito, a do Rony, então. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Rony, e você? A minha pergunta é bem simples. Você falou lá na parte dos livros fiscais, iam tirar da TES, né? O cálculo dos tributos e passaria para aquele configurador, certo? Onde a gente definiria as fórmulas, por exemplo, de cálculo para algum tributo lá. Isso. Correto? Então, isso vai ser obrigatório fazer essa configuração nesse configurador? Ou ainda a gente pode manter da forma que está configurada as TES hoje? Não, é assim. Arpia, tá? Sim. Vocês percebam que, assim, boa sua pergunta, Rony. Tudo que a gente falou hoje, fora fazer o upgrade, nada é obrigatório, tá? Então, o configurador, assim como os dashboards, os painéis novos, todas as inovações, você não é obrigado a usar nada, tá? É tudo
complemento e inovação que nós trouxemos para facilitar e deixar muito mais prático o dia a dia e a tomada de decisão de vocês, né? Ou seja, trazer mais inteligência para o negócio de vocês, que é essa a ideia do RP. Se você quiser migrar para 33, você fazendo todos os testes, você vai ver que não mudou nada. As regras vão continuar olhando a sua T ou ao F versus F que você utiliza, tá? Se você quiser, aí você começa a fazer os cadastros dentro do configurador, e aí no configurador tem uma série de facilitadores que eu comentei, para que você comece a migrar de maneira faseada, que é assim que a gente recomenda, e você use o configurador, tá, Rony? Rony e todo mundo. Ou seja, não é obrigatório. Você pode usar na 33 e continuar usando sua TES, não tem problema nenhum. É que, na verdade, você vai ter um ganho muito grande adotando o configurador. E, inclusive, como eu falei, né? Você pode usar os dois juntos, tá? Então, fica tranquilo. Perfeito, muito obrigado. Imagina. Certo. Pessoal, então, quem tiver mais dúvidas e que quiser enviar no formulário, a gente pode encaminhar depois, eu vejo com o Pedro e aí ele me passa, tá bom? Pessoal, quero agradecer quem ficou até agora, tá? Obrigado pela presença de cada um de vocês, de todo mundo. Preencham um formulário, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para a gente. Letícia, Juliana, muito obrigado pelo convite, tá? Pessoal, espero que todos fiquem bem, vocês e seus entes queridos. Tenham um ótimo resto de dia e uma boa semana, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente.